Nos últimos 50 anos, os níveis de iodo caíram mais de 50%. Testamos os níveis de iodo em mais de 8.000 pessoas. Quase 98% têm deficiência de iodo. A grande maioria tem uma deficiência grave de iodo. Neste mundo tóxico, com nossa exposição ao flúor e ao bromo nos níveis que temos agora, não se consegue o suficiente através da comida. Na faculdade de medicina, a única coisa que aprendi sobre o iodo foi que a deficiência era coisa do passado e que o sal iodado corrigiu isso e ninguém mais tem deficiência de iodo. Mesmo que, quando eu estava na faculdade, estudos da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição mostravam que a grande maioria dos americanos era deficiente em iodo, e eu tentei o iodo nos primeiros 10 anos da minha prática holística. Pequenas, médias e grandes quantidades. Mas não ajudava tanto quanto o hormônio tireoidiano. O Dr. Abraham me explicou por que meu iodo não funcionava. Ao usar a forma correta, passei a ter os ótimos resultados que mantenho hoje. Há 50 anos o iodo cai nos Estados Unidos. Começou em 1970. O que houve em 1970? Dr. Brownstein, é um grande prazer tê-lo de volta ao programa para nossa segunda conversa. Acho que uma boa estrutura para nós, pelo menos para começar, é olhar para os mitos sobre o iodo e derrubá-los. Está comigo? Estou com você. Tudo bem. O primeiro é que o excesso de iodo causa Hashimoto. Pode falar sobre isso. Existem alguns profissionais, alguns praticantes bem barulhentos na internet que estão fazendo essa afirmação, e eles já fazem isso há anos. É interessante que eles estejam fazendo essa afirmação justamente ao longo desses anos em que os níveis de iodo têm caído por todos os Estados Unidos, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição. E, inclusive, nos últimos 50 anos, os níveis de iodo têm sofrido uma queda de mais de 50%. Nesse período, doenças autoimunes da tireoide viraram uma epidemia. Então, na verdade, poderíamos encerrar nossa discussão aqui porque essa é uma correlação inversa, uma correlação negativa, e isso descarta o iodo como a causa da epidemia autoimune de tireoide que estamos tendo. Se você for consultar a literatura mais antiga, fica bem claro que a deficiência de iodo predispõe a tireoide ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Mas, no que diz respeito ao iodo causar a epidemia de doenças autoimunes da tireoide, isso já foi comprovado como falso. Quem ainda diz isso está espalhando desinformação e simplesmente não é verdade. Certo, mudando um pouco. Alguém que tenha Hashimoto deveria evitar o iodo. Bom, eu escrevo sobre isso no meu livro, sobre iodo, e nos meus primeiros 10 anos, quando fiz medicina em residência, eu me formei para ser médico de família. Não para ser médico de medicina alternativa ou holístico, seja lá como queiram me chamar. Eu acreditei em tudo o que me ensinaram de corpo e alma. Eu era muito certinho e nunca desviei do que me ensinaram. E assim, quando comecei a praticar a medicina convencional, eu durei uns 6 meses antes de perceber que aquilo simplesmente não era para mim. Eu não estava melhorando meus pacientes, nem estava me sentindo melhor comigo mesmo, e eu não estava, de fato, ajudando meus pacientes. Apenas receitando drogas para tratar os efeitos colaterais ou sintomas de doenças e mais drogas para tratar os problemas das primeiras. Então acho que falamos disso na última entrevista e entro em detalhes se quiser, mas meu pai foi meu primeiro paciente e ele tinha uma doença cardíaca grave e tomava 12 medicamentos para colesterol, hipertensão e diabetes. E simplesmente, ao prescrever alguns hormônios bioidênticos, especialmente o hormônio tireoidiano e testosterona, seu histórico de 30 anos de doença cardíaca melhorou significativamente. Sua angina contínua de 20 anos sumiu em 7 dias. Seu colesterol na casa dos 300 caiu para menos de 200 sem mudar nenhum de seus hábitos ruins. E decidi que faria medicina holística, o que quer que fosse, pois eu não sabia na época. Mas o que eu sabia era que meu pai melhorou com 2 hormônios bioidênticos, hormônio tireoidiano e testosterona. Então comecei a focar nisso em cada paciente desde aquele momento, inclusive até agora, 35 anos depois. Todos passam por avaliação hormonal, todos passam por avaliação da tireoide. E comecei a diagnosticar muito hipotireoidismo e doença autoimune da tireoide na época. Havia muito hipotireoidismo. Eu receitava hormônio tireoidiano. Naquela época eu não sabia sobre o iodo e usava apenas o hormônio para corrigir o hipotireoidismo. E tentava diversos nutrientes para ver se funcionariam. Tentava vários nutrientes, pedia muitos exames de sangue detalhados, checava níveis de nutrientes e tentava magnésio, selênio, vitamina C, o que estivesse em falta ou o que os pacientes precisassem de verdade. E nada funcionava tão bem quanto o hormônio para fazer os pacientes se sentirem melhor e mais dispostos.
E eu também estava tentando o iodo naquela época, mas eu não sabia muito sobre o iodo nos meus primeiros 10 anos de prática clínica. E o iodo, para mim, era algo bem difícil de estudar. Ele tem todos esses isômeros diferentes e tem o iodeto, tem o iodo e tem o iodato. E você não aprendia sobre isso na faculdade. Ninguém falava sobre isso. Na faculdade de medicina, a única coisa que aprendi sobre o iodo foi que a deficiência de iodo era coisa do passado, e o sal iodado corrigiu isso, e ninguém mais tem deficiência de iodo. Foi o que aprendi na faculdade. Embora, na faculdade, estudos da Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição já mostrassem a deficiência de iodo na maioria dos americanos. Mas enfim, foi o que aprendi. Então, eu não usava iodo. Eu testava o iodo nos primeiros 10 anos da minha prática holística, em pequenas, médias e grandes quantidades, e não estava ajudando os pacientes como o hormônio tireoidiano ajudava. E durante aqueles primeiros 10 anos de prática, saíram 2 estudos de um pesquisador da Costa Leste chamado Eskin. E o primeiro estudo analisou mulheres que tomavam hormônio tireoidiano por mulheres que tomavam hormônio contra mulheres que não tomavam. E as mulheres que tomavam hormônio tireoidiano tinham, não tenho os números exatos na cabeça, 25 ou 30% mais risco de câncer de mama comparado a quem não tomava o hormônio. O segundo estudo, feito pelo mesmo grupo, descobriu que quanto mais tempo se tomava o hormônio, mais câncer de mama havia no grupo. Assim, as mulheres que tomaram hormônio tireoidiano por pelo menos 10 anos tinham um risco 50% maior de câncer de mama do que as que nunca tomaram. Na faculdade me ensinaram claramente que o hipotireoidismo está associado a diferentes tipos de câncer, incluindo o de mama. Havia muitas pesquisas apontando nessa direção de que um estado hipotireoidiano pode levar ao crescimento anormal de tecido glandular, incluindo a mama. E aqui, um pesquisador publicou artigos dizendo: se mulheres tomarem hormônio tireoidiano, o risco de câncer de mama aumenta, e se usarem por 10 anos, aumenta significativamente, 50% a mais. No EUA, 1 em cada 7 mulheres tem risco vitalício de câncer de mama, 1 em 7. Pense em todas as mulheres da sua vida, são muitas mulheres que correm esse risco por aí. E eu certamente não quero fazer nada que aumente esse risco. Mas eu olhei para esses estudos nos primeiros 10 anos e sou muito bom em ler pesquisas, muito bom com estatísticas. Achei que eram estudos decentes e não sabia o que fazer com eles. Eu os arquivei, mas eles me incomodavam. Eu voltava a eles, lia de novo, e eles continuavam me incomodando. Então, por volta do 10º ano dessa prática holística, um médico escreveu uma carta para uma das revistas que recebo, dizendo que desenvolveu um teste de sobrecarga de iodo. O nome dele era Dr. Guy Abraham. Ele se tornou meu mentor no iodo. Ele se tornou um grande amigo meu e um colega. E eu vi o artigo e pensei, nossa, o iodo falhou comigo várias e várias vezes, né? Não havia um bom teste na época que eu pudesse usar para ver os níveis de iodo no corpo humano. Liguei para eles. O Dr. Abraham era um cara difícil de conversar até ele te conhecer. Fui bem maltratado nas primeiras ligações. Ele era muito cauteloso com outros médicos roubando suas informações ou até usando-as de forma errada. E eu continuei insistindo, porque eu queria saber sobre o teste. Aí ele começou a me mandar artigos que ele tinha escrito. Eu li os artigos dele. E, de repente, comecei a ler sobre iodo e doenças da mama. E eu realmente não sabia nada sobre isso até então. E a relação entre iodo e doenças da mama já vinha sendo abordada há um bom tempo, naquela época, nos anos 90, 50 anos. E há muita pesquisa com o iodo e a doença fibrocística da mama como tratamento de escolha. Hoje sabemos que a doença fibrocística da mama é precursora do câncer de mama, que afeta 1 em cada 7 mulheres nos Estados Unidos. E há muitos artigos sobre iodo e câncer de mama em animais, tubos de ensaio e estudos em humanos. O Dr. Abraham me ensinou por que a forma de iodo que eu usava não estava funcionando nos meus pacientes. E quando comecei a usar a forma certa de iodo, passei a ter os ótimos resultados que ainda tenho hoje. E assim que vi a relação entre o iodo e as mamas, imediatamente voltei aos artigos do Eskin. E foi como os velhos comerciais da V8 para quem tem idade para lembrar. Bati a mão na cabeça. Pensei, é o iodo, estúpido. Essa é a relação de por que mulheres que tomavam hormônio tireoidiano tinham um risco aumentado de câncer de mama, comparado às que não tomavam. Por que mulheres com hormônio tireoidiano por 10 anos tinham 50% mais risco de câncer de mama que as que não tomavam.
Porque ao dar hormônio tireoidiano para hipotireoidismo, se há falta de iodo, aumentam-se as necessidades metabólicas e as de iodo. Se houver deficiência, dar o hormônio tireoidiano vai piorar essa falta de iodo. E as consequências disso são problemas glandulares. Os problemas incluem as glândulas tireoide, ovários, útero, mama, próstata e pâncreas. O que estamos vendo hoje? Pela terceira vez eu menciono: 1 em cada 7 mulheres com risco de câncer de mama nos Estados Unidos. O câncer que mais cresce nos Estados Unidos é o câncer de tireoide. Todos conhecemos pessoas com câncer de pâncreas. Isso simplesmente está disparando. O câncer de pâncreas costumava ser relativamente incomum quando eu era jovem e estava em treinamento. Agora vemos câncer de pâncreas em pessoas jovens. Ovários, útero, próstata. Homens têm risco de 1 em cada 3 de ter câncer de próstata se viverem além dos 70 anos. Eu digo que todos esses problemas podem ser devidos à deficiência de iodo. Então, voltando à sua pergunta original, se alguém tem a doença de Hashimoto. Já que a doença de Hashimoto, pelo que escrevo no meu livro, e também estudando a literatura, a doença de Hashimoto e a doença de Graves são por falta de iodo na grande maioria das pessoas. O tratamento para isso é o iodo como parte de um regime de tratamento holístico. Agora, a única ressalva a isso é se alguém tiver um nódulo tireoidiano que funciona de forma autônoma, que é um nódulo pequeno, que perdeu o controle. A tireoide perdeu o controle sobre ele. O corpo perdeu o controle sobre ele. Ele age sozinho, fica na glândula tireoide em algum lugar, que é na parte de baixo do pescoço aqui. E se você der iodo a essas pessoas, o nódulo pode absorvê-lo, produzir muito hormônio e causar hipertireoidismo. Eles não gostam disso, não. Agora, em 30 anos fazendo isso, mais ou menos, eu tenho um punhado de pessoas que têm esse problema. Não chega a encher as mãos, é bem menos do que isso. E meus sócios, ocasionalmente, também se deparam com isso. Não são muitos, mas acontece. Esse é o risco real de fazer isso. Fora isso, tratei muitos pacientes com Hashimoto usando iodo. Minhas 2 filhas, como um caso de 2, foram diagnosticadas pela mãe porque o pai estava ocupado demais e não prestava atenção. E ela perguntou: "Ei, você acha que elas têm problema de tireoide?" Então foi constatado que ambas tinham a doença de Hashimoto. Quando dou palestras para médicos, mostro a sequência de testes com elas enquanto dou iodo e vejo os títulos autoimunes da tireoide, TPO e anticorpos antitireoglobulina diminuírem. Então, se a hipótese é que o Hashimoto é causado pelo iodo, seja por excesso ou apenas pelo iodo, ponto final. Bom, meu estudo com as 2 pode refutar isso porque uma hipótese deve resistir a todas as críticas. Se houver uma falha demonstrada nessa hipótese, ela deve ser reformulada, mas essa hipótese nem precisa de reforma, ela só não é verdade. É uma resposta longa para uma pergunta rápida. Talvez longa demais. Alguém que tem a doença de Hashimoto e que vai começar a fazer a suplementação com iodo, esse protocolo é diferente de alguém saudável que está ouvindo hoje e vai começar a incluir o iodo. Cada pessoa é um indivíduo bioquímico único e deve ser tratada assim. Todos precisam de tratamento individual. Então, sim, são pessoas diferentes. Um paciente com Hashimoto pode tomar iodo? Sim, desde que não tenha um nódulo autônomo funcional e um bom clínico. Pode trabalhar com você e diferenciar isso e te ajudar com isso. Na minha prática, testamos mais de 8.000 pessoas para os níveis de iodo, mais de 97. Logo abaixo de 98%. Tem deficiência de iodo. A grande maioria tem deficiência grave de iodo. E os únicos sem deficiência são os que leram meu livro, ouviram minhas palestras e já tomam iodo. Todos os outros parecem deficientes. Quando converso com colegas do país que fazem os testes, eles notam o mesmo que eu. A razão de eu focar no Hashimoto e no protocolo é que eu queria saber se eles precisavam ir mais devagar. E também, além disso, muitas vezes, se foram diagnosticados e viram um médico convencional, estarão tomando remédios de tireoide. Como a medicação muda? Quando começa um protocolo como o que estamos falando? A resposta para a primeira parte da sua pergunta é: eu vou mais devagar com pessoas com Hashimoto em comparação com quem não tem Hashimoto? A resposta é não. Contanto que não tenham um nódulo autônomo funcional, eu os trato da mesma forma. E vejo que, na grande maioria deles, os títulos autoimunes diminuem. Muitos deixam de ter a doença de Hashimoto após um período tomando iodo. A resposta para a segunda parte da sua pergunta, para alguém que já toma hormônio tireoidiano,
Como fazer com o iodo? Bem, lembre-se, nos primeiros 10 anos da minha prática, eu tratava as pessoas com hormônio tireoidiano sem iodo. Nesse período, minha dose média de hormônio tireoidiano era de cerca de 2 grãos, 120 miligramas. Depois que comecei a adicionar o iodo, e agora, 25 anos depois, minha dose média de hormônio tireoidiano nas pessoas é de cerca de 30 miligramas, 30 a 60 miligramas. Então, reduzi de 2 a 4 vezes o hormônio tireoidiano do que eu precisava antes, em comparação ao uso do iodo agora. Então, quando prescrevo iodo para quem já toma hormônio tireoidiano, eu digo que a regra dos terços entra em ação. 1/3 desses pacientes em uso de hormônio tireoidiano vai descobrir que não precisava do hormônio, só precisava de iodo. 1/3 vai descobrir que precisa de metade da dose, e 1/3 vai descobrir que precisa da mesma dose de hormônio. E quando tomam iodo, geralmente o grupo todo se sente melhor, com mais energia, melhor função cerebral, mais estabilidade e, então, apenas mais alegria de viver. É interessante que estou usando agora muito menos hormônio tireoidiano do que há 20, 25 anos na minha prática, e isso é realmente apenas por causa do iodo. E quando o senhor o prescreve, quais dosagens e que tipo de hormônio o senhor costuma utilizar? Antes, nos primeiros 10 anos da minha prática, escrevi um livro chamado Vencendo os Distúrbios da Tireoide, e falo sobre isso no meu livro. Nos primeiros 10 anos da minha prática, eu era bem firme de que o hormônio tireoidiano natural, desidratado de fonte suína, era a melhor fonte de hormônio tireoidiano. Para quem precisa do hormônio, ele imitava melhor os hormônios humanos, e as pessoas respondiam melhor a isso do que aos hormônios sintéticos, como os derivados apenas de T4. Agora que uso iodo, não sou tão apegado a isso. O que percebo é que se as pessoas têm níveis de iodo suficientes, se equilibrarem os níveis de iodo antes de começarem o hormônio tireoidiano, geralmente não importa a forma do hormônio que usem, elas responderão a todos praticamente da mesma forma. Dito tudo isso, eu acho que o hormônio tireoidiano natural desidratado é uma escolha um pouco melhor para a maioria das pessoas. E quando se trata de T4, T3, o número ali no final é, na verdade, a quantidade de iodo naquela molécula. Então, minha pergunta é: quando alguém está suplementando enquanto toma a medicação, ela já tem a parte de iodo da molécula ou precisamos de iodo do corpo para terminar de construí-la? Essa é uma pergunta perfeita. Então, a tiroxina, ela é o T4. O número 4, como você mesmo disse, se refere a 4 átomos de iodo que estão ligados na molécula de tiroxina. E o T3, por sua vez, é de 3 átomos de iodo ligados à molécula de triiodotironina, o T3. Deixe-me reformular sua pergunta. Talvez ela devesse ser: as pessoas precisam tomar iodo se já tomam hormônio tireoidiano, já que há iodo ligado ao hormônio? Esse iodo no hormônio tireoidiano é usado pela glândula tireoide e para propósitos tireoidianos. Não há iodo suficiente na medicação para suprir quantidades adequadas para as mamas, ovários, útero, pâncreas, próstata, pele, cabelo, unhas. Cada célula do corpo, cada tecido do corpo precisa de iodo. A maior concentração de iodo está nas células de gordura. A segunda maior está nos músculos. A glândula tireoide em saturação contém 50 miligramas de iodo. Veja, quando você toma remédio para a tireoide, são microgramas. São quantidades ínfimas de iodo. Não é suficiente para o efeito de iodo no corpo todo. Bem, o motivo da minha curiosidade é voltando ao que o senhor falou antes sobre a ligação entre tomar hormônio tireoidiano e câncer. A forma fácil de pensar nisso é que quando você toma hormônio tireoidiano, você aumenta as necessidades metabólicas do corpo. A engrenagem metabólica em cada célula acelera quando você toma o hormônio. Assim, a consequência dessa aceleração metabólica é que você produz calor. As pessoas ficam mais aquecidas. Suas mãos, pés, rosto e nariz ficam mais quentes. Ao contrário do hipotireoidismo, uma condição em que não há hormônio tireoidiano suficiente, a engrenagem metabólica do corpo funciona em um ritmo bastante lento. Essas pessoas sentem muito frio, e esse é um sinal clássico, um sintoma bem característico do hipotireoidismo. Mãos frias, pés frios, nariz frio, bumbum frio, porque simplesmente não estão produzindo calor suficiente para conseguir aquecer o corpo adequadamente. Portanto, quando você começa a tomar o hormônio tireoidiano, você de fato aumenta as necessidades metabólicas do seu corpo. O iodo supre parte dessas necessidades. Ele auxilia as adrenais na produção de hormônios adrenais, os ovários na produção de hormônios ovarianos e os testículos na produção de hormônios testiculares.
Se você aumentar essas necessidades metabólicas, problemas surgirão. E foi aí que os estudos do Dr. Eskin encontraram esse aumento no risco de câncer de mama em mulheres que suplementavam o hormônio tireoidiano em comparação com mulheres que não tomavam. Lembro-me de olhar esses estudos por anos pensando: isso está me incomodando. Acho que estou fazendo algo bom ao corrigir, diagnosticar e tratar o hipotireoidismo. Mas ainda assim, vou fazer uma em cada 7 mulheres ou mais ter problemas de câncer de mama. E então, tive a sorte de chegar a uma conclusão que achei válida e que faz sentido para mim, e certamente eu disse ao Senhor depois, posso ver depois de 25 anos, que faz sentido para os meus pacientes. Então, quando conversamos sobre alguém com Hashimoto em comparação com um paciente saudável que começa a tomar iodo, o Senhor deixou bem claro que o protocolo é exatamente o mesmo. Fale um pouco sobre a dosagem e então, especificamente para alguém com Hashimoto, em quanto tempo as coisas realmente começam a mudar no corpo. No caso da doença de Hashimoto, não basta apenas tratar com o iodo e encerrar o assunto. É necessário conferir níveis de vitaminas, minerais, outros hormônios e os níveis de desintoxicação, além de limpar a dieta, beber água e exercitar-se. Veja, isso é parte de um regime de tratamento holístico completo. Então, não é suficiente apenas tomar o iodo e pronto. Então, minha dose média para começar um adulto no iodo é de 25 miligramas. Se tiverem câncer no tecido glandular, tireoide, ovários, útero, mama, próstata ou pâncreas, vou usar mais e rapidamente aumentar. Se tiverem doença glandular, vou usar mais e aumentar rapidamente. E já tive pacientes com câncer que estavam tomando centenas de miligramas de iodo. Então, acompanho os níveis dos outros hormônios e dos hormônios da tireoide, e vejo as pessoas novamente e as avalio clinicamente. Tenho 6 sócios, todos fazemos isso. Todos nós fazemos virtualmente a mesma coisa no que diz respeito a isso. Segunda parte da sua pergunta foi: quão rápido os níveis de anticorpos diminuem? Meus filhos, quando mostro a sequência dos fatos, meus filhos foram diagnosticados pela minha esposa. Estávamos jantando um dia. As crianças tinham cerca de 11 e 12 anos. E 2 meninas jogavam futebol. Estavam tirando boas notas, tudo bem. Elas reclamavam de cansaço e dores de cabeça. Eu ficava dizendo para a Alison: são adolescentes, é o que adolescentes fazem. Estávamos jantando e ela me perguntou: você acha que elas têm problema de tireoide? Porque tanto a Alison quanto eu temos problemas de tireoide. Eu olhei e lembro que estava com o garfo ou a colher na boca. E eu paro e coloco a outra mão na cabeça. Pensei: ai. É como o ditado: casa de ferreiro, espeto de pau. Então colhi os exames e ambas tinham a doença de Hashimoto em fúria e hipotireoidismo. Não era um hipo severo, era leve. Poucos sinais, mas muitos anticorpos. Hailey e Jessica tinham anticorpos de 700 ou mais nos antitireoglobulina e anti-TPO. Então, coloquei as duas no iodo e depois acompanhei os níveis delas caírem. A Hailey tinha 12 anos de idade. Aos 16 ou 17 anos, os níveis dela caíram constantemente para 0. O da Jessica demorou um pouco mais, talvez aos 18 ou 19. Nenhuma delas tem sinais de Hashimoto agora. A doença de Hashimoto dificulta a gravidez. A Hailey teve um bebê e a Jessica está grávida agora. Elas se sentem melhor. As dores de cabeça sumiram, a fadiga sumiu. Coloquei as duas no iodo. Eram crianças, tinham 11 e 12 anos. Pesando, menos de 100 libras. Comecei com 12 miligramas e meio para iniciar. Rapidamente aumentei, mesmo sendo pequenas, para 25 e 50 miligramas, pois os níveis estagnaram. Depois de um tempo com 12,5, passei para 25 e por fim ambas ficaram com 50 a 75 miligramas. E, atualmente, esse grupo de 2 não tem sinais da doença de Hashimoto. O senhor passou rápido pelas práticas gerais, que recomendaria a alguém que comece o iodo, e eu até anotei para a minha próxima pergunta, sobre complementos ao tomar iodo. Então, de forma mais específica, ouvi que coisas como o selênio são importantes de se tomar ao aumentar o iodo. Quais suplementos o senhor recomenda às pessoas? O iodo deve ser usado como parte de um regime de tratamento holístico, e isso inclui uma avaliação abrangente da nutrição, itens de desintoxicação e outros níveis hormonais. Então, o selênio é importante.
Eu não costumo usar muito selênio porque eu não moro em uma área do mundo ou mesmo aqui nos Estados Unidos onde o selênio não seja deficiente no solo ou na água. Não vejo tanta falta de selênio nos meus pacientes, mas ainda assim eu o prescrevo. Eu vejo mais deficiências de vitaminas do complexo B. Eu moro, no estado de Michigan. O time de futebol americano universitário com mais vitórias em toda a história do futebol universitário e que deveria ser o número 1 no basquete agora. Mas nós estamos em um clima do norte e a deficiência de vitamina D é muito comum. A deficiência de tiamina é muito generalizada, a vitamina B1. A deficiência de riboflavina é algo bastante comum. O que mais? Bem, a deficiência de vitamina A. Então, o magnésio, todas essas coisas, elas são checadas, incluindo também o selênio, e fazemos uma avaliação completa. Vejo as pessoas a cada 6 meses, mais ou menos, e sigo checando e otimizando essas coisas. Então, sim, selênio é importante, mas não mais que a vitamina A. Não mais importante que o magnésio, ou tiamina, ou B12, ou vitamina D, que vejo ser deficiente em um grande número de pacientes. Muito mais deficiente que o selênio. Então o senhor e sua equipe, como mencionou, trabalharam com cerca de 8.000 pacientes. 98% têm deficiência de iodo. Alguém que é geralmente saudável e quer começar a suplementar com iodo. O senhor mencionou a dose antes, acho que era 12,5 mg. O senhor indica o teste ou podem assumir a deficiência e iniciar a dose? Automedicação é um erro grave, até para médicos. É bom ter uma pessoa independente, trabalhando com você, testando e coisas assim. Então eu sugeriria, antes de tomar iodo, checar seus níveis e trabalhar com alguém que entenda de iodo. Existem médicos holísticos, médicos convencionais não vão entender de iodo, com certeza absoluta. Este não será o caso de jeito nenhum. Então, eu recomendaria só tomar iodo? Não. Checaria os níveis e trabalharia com alguém. Agora, 12,5 mg usei nos meus filhos, aos 11 e 12 anos. Geralmente adultos, começo com uns 25 mg. Essa é a dose média que eu geralmente uso para a maioria dos adultos na minha prática. Lembre-se do que eu disse antes, se tiverem doença glandular, mais, se tiverem câncer no tecido glandular, mais. Você vê seus pacientes novamente, você os testa de novo e vê como eles estão se saindo. O que é legal com o iodo é que você pode. Na verdade, isso pode ser o melhor teste porque você sente cistos e nódulos na tireoide sumirem ao usar iodo. Uma mulher com doença fibrocística da mama, caroços, são nódulos duros e elásticos no tecido mamário. Eles somem. Tenho histórico após histórico após histórico de mulheres com doença fibrocística da mama, com mamas normais após 6 meses ou mais tomando de 25 a 50 miligramas de iodo. Uma das minhas pacientes famosas, ainda dou palestras com os slides dela, Mariane. Ela veio mais ou menos no 10º ano da minha prática, eu já tinha aprendido sobre o iodo, e ela tinha mais ou menos a minha idade, então ela tinha uns 40 anos. E ela chega e conta que o histórico dela era que faria uma mastectomia bilateral em 2 semanas devido à doença fibrocística grave que teve a vida toda, e as mamas doíam tanto que ela não conseguia usar sutiã. Não podia deixar nada encostar nelas porque disse que eram muito doloridas. Ela usava apenas roupas bem largas, tipo batas. Ela não era obesa, tinha tamanho normal, era magra, mas não conseguia vestir nada. Com certeza nada apertado. Ou mesmo colado, porque não suportava. Então me lembro de quando fiz o exame de mama nela naquela primeira consulta. As mamas dela pareciam feitas de um tecido alienígena estranho. Nem sei como descrever. Eu apalpava as mamas dela e a única comparação era de quando eu era jovem e praticava taekwondo. Eles usavam um saco de pancadas e eu tinha um em casa. O saco de pancadas era um objeto azul, de plástico bem duro e muito pesado, e o tecido dela parecia exatamente aquele saco calejado. Era idêntico. Era plástico, irregular, horrível, simplesmente não parecia tecido humano. Então, eu disse a ela naquela consulta que gostaria que ela cancelasse a cirurgia e a adiasse por 3 meses. Eu disse, se não melhorar em 2 meses fazendo isso. Eu disse que levaria de 6 meses a 1 ano para o tecido se reorganizar. Mas eu disse, se você não melhorar em 2 meses e continuar igual, talvez isso não ajude. Ela estava sendo atendida.
Na Universidade de Michigan, o time de futebol americano universitário com mais vitórias na história, na clínica de doença fibrocística, e ela se consultava com o chefe do departamento. E o que fizeram lá foi dizer para ela parar com o chocolate. Ela parou com o café, algumas coisas na dieta, e, no caso dela, não fez diferença. Ela só piorava cada vez mais. Por fim, ele levantou as mãos e disse: "Você precisa remover a mama." Então ela agendou a cirurgia e depois me viu. E eu fiz um teste de carga de iodo. Um teste de carga de iodo é quando você toma 50 miligramas de iodo no tempo zero, coleta a urina por 24 horas e vê quanto iodo é eliminado do corpo pela urina. Então, através do Dr. Abram e eu me envolvi nisso. Descobrimos que, quando o corpo tem deficiência de iodo, todos os receptores da cabeça aos pés não estão saturados com iodo. Se tomar 50 miligramas de iodo, cerca de 5 miligramas serão reutilizados no corpo, 45 miligramas sairão na urina. Se tiver muita deficiência, vai reter muito mais que 5 miligramas. Vai reter, chutando números aqui, digamos, 25 miligramas de iodo e urinar 25 miligramas. Um teste de carga normal é 95% de excreção. Você retém 5% disso, que são 5 miligramas dessa carga de 50 miligramas. No caso dela, ela urinou 25 miligramas. Ela reteve 25 miligramas, estava com deficiência grave, teve uma taxa de excreção de 50%. Então prescrevi 50 miligramas de iodo como parte de um regime holístico. Dei magnésio, vitaminas B, D e vitamina A, o que encontrei nos exames de sangue. E 2 semanas depois, ela me liga e eu pedi que ligasse em 2 semanas, pois seria a data da cirurgia. Ela disse: "Estou me sentindo melhor." Eu perguntei: "Quanto melhor?" 5% melhor. Mas ela diz: "É visivelmente melhor." Ela não consegue usar sutiã, mas sente menos dor. Então, eu a vejo novamente em 1 mês. E agora ela está 20% melhor. E ela diz: "Estamos no caminho certo." Só pedi para examinar uma mama para ver se houve mudança. Sinto a mama dela. Está começando a amaciar. Ainda parece alienígena, ainda parece plástico, ainda não parece tecido humano. Mas está melhor. Daí a vejo 1 mês depois e ela diz estar 30% melhor. Ocasionalmente consegue usar um sutiã bem largo. Ela está usando as roupas que quer, um pouco mais justas. Ela tem 40 anos, é enfermeira. Não se vestia de forma provocante nem nada, só o que as mulheres usam. E ela me agradeceu e chorou na consulta dizendo: "Que bom que não fiz a cirurgia." E, gradualmente em 6 meses, e levou 1 ano até o exame ser normal. Mas aos 6 meses, vou examiná-la e a sensação é humana, de novo. Ainda há alguns nódulos leves, mas a sensação é humana. Ela usa sutiã, pode vestir o que quiser. Agora ela pode usar traje de banho, a primeira vez neles, em muito tempo para ela. E ela volta para a Universidade de Michigan, para o acompanhamento. Ela começa a contar ao cirurgião de mama, quando eu a vi. Naquele exame, contei a história um pouco fora de ordem porque ela cancelara a cirurgia. Eu a vi aos 2 meses. Ela estava 40% melhor, algo assim. E eu disse a ela: "Parece que você fez transplante de mamas, porque parece humano de novo." Então ela vai ao cirurgião, na clínica de doença fibrocística da Universidade de Michigan. Algum tempo depois que a vi, e não conta nada a ele. De início, ele entra, faz o exame e diz: "Parece que você fez transplante de mamas aqui. O que está fazendo?" Então ela começa a contar, e disse que, primeiro ele a olhava nos olhos, depois, quando ela mencionou a palavra iodo e falou sobre as mudanças e o que estávamos fazendo, ele parou de olhar. Ele não revirou os olhos, mas claramente não estava prestando atenção. Ele a deixou terminar e disse: "Ok, vejo você em 6 meses." E não perguntou nada. Não pareceu se importar. E ela nunca mais voltou. Eu a trato agora há, não sei, 15, 20 anos, algo assim. Ela me ligou em algum momento, talvez após 10 anos tomando iodo. Não sei, talvez não tenham sido 10 anos, não lembro. Está nos meus slides com ela. Ela estava se sentindo 100% bem, usando roupas normais e se exercitando e vivendo a vida e ainda com suas mamas. Ela me liga e diz: "Está voltando." Como assim está voltando? Minhas mamas estão começando a doer e ficando com nódulos de novo. Eu disse: "Isso é muito incomum, Mariane." Eu disse: "Ainda toma o iodo?" Ela pausa longa. Ela diz: "Meu Deus."
Esqueci de encomendar. Acabou. Faz umas 6 semanas. E estou sem há pelo menos um mês. E eu disse, você precisa voltar a tomar. Então ela voltou e sumiu. Esse é o meu. Estudo randomizado, cego. Acho que não é efeito placebo, pois ela não tomou nada, mas foi como um ensaio randomizado cego, porque ela não sabia. Foi um estudo duplo cego real, porque eu não sabia que ela tinha parado o iodo. Ela não sabia que não estava tomando, e os sintomas voltaram, sumindo logo após retomar o iodo. Então essa história, de várias formas, se repete, e se repete, e se repete, várias e várias e várias vezes, na nossa prática. É uma história incrível. Uau! Então, a dose para adultos começa em 12 miligramas e meio. 25 miligramas, geralmente. Ok, 25. Crianças 12,5. Ok, quero voltar às crianças, mas vamos focar nisso por enquanto. Você está falando do iodo de Lugol. Pode ser encontrado em forma líquida ou cápsula, na verdade comprimido, creio eu. Fale do Lugol. Especificamente da história e dos diferentes componentes do iodo que o compõem. O Dr. Lugol formulou a solução de Lugol nos anos 1800, e o que ele descobriu? O iodo é um elemento muito legal. Se você falar de iodo para alguém, a pessoa fica atenta, mas pode não saber nada sobre iodo. Talvez tenha uma ideia de que está relacionado à tireoide, ou talvez não, mas é bem raro. Se o iodo é mencionado no mundo, entre os médicos ou mesmo entre os leigos, eles ficam interessados. A cabeça deles se levanta um pouco. Começam a olhar para você com mais atenção, ou então querem falar mais sobre o assunto. O Dr. Lugol descobriu que, quando ele adicionava iodo a uma solução de potássio, ele era capaz de colocá-lo em solução, e foi assim que ele conseguiu criar a solução de Lugol. Assim, a solução de Lugol, a 5%, é uma substância onde uma gota contém 6,25 miligramas de iodeto e iodo. São duas formas diferentes de iodo. Uma delas é a forma reduzida, o iodeto, e a outra é a forma oxidada, o iodo. Se todos nós voltarmos um pouco à aula de química do ensino médio, essa forma oxidada, basicamente, significa que na camada externa do iodo está faltando um elétron. Ele está buscando um elétron, ele quer pegá-lo da vitamina C ou de alguma outra coisa por aí. A forma reduzida tem a camada externa com o complemento total de elétrons. Estão todos pareados adequadamente o iodeto. Nos meus primeiros 10 anos da minha prática, eu estava usando apenas o iodeto, a forma reduzida. Mas por que eu estava usando isso? Usei porque existia um item de prescrição médica chamado SSKI. O que é isso? Solução saturada de iodeto de potássio. Eu podia prescrever para os pacientes. Foi o único motivo do uso, pois eu não conhecia o iodo. Eu não sabia então que a solução de Lugol era diferente daquilo, sabe? Que a solução de Lugol tem tanto iodo quanto iodeto em sua composição, enquanto muitas outras soluções de iodo contêm apenas iodeto, que é a forma reduzida, a forma mais simples. O que o Dr. Abraham me ensinou, aquele homem me ensinou mais do que jamais saberá. Mas uma das duas principais coisas sobre o iodo foi que diferentes tecidos respondem prioritariamente a diferentes formas de iodo, que é nos trees, por exemplo, que a tireoide capta principalmente iodeto, a forma reduzida, enquanto as mamas captam iodo, a forma oxidada, o estômago capta iodeto, diferentes tecidos captam iodo. E se o objetivo é ter um efeito sistêmico do iodo no corpo todo, qual seria a melhor forma? Ambas. Tanto o iodo quanto o iodeto. Agora, dito isso, nos primeiros 10 anos de prática, eu disse que tentava iodo às vezes, mas não funcionava. O iodo que eu tentava, na verdade, era o iodeto. Eu estava tentando para a glândula tireoide, sabe? Eu acabei de dizer que a tireoide, ela capta principalmente iodeto, e isso é a pura verdade. Mas precisa de iodo para funcionar dentro da tireoide. Eu não sabia de nada disso. Pensaríamos que a tireoide ficaria bem só com o iodeto, mas não fica. Precisa de uma combinação. Para obter o efeito no corpo todo do iodo, a melhor forma que posso dizer, após 25 anos de experiência usando-o. Na medicina não há muitas coisas que se possa dizer com tanta certeza. Ter 100% de certeza, mas disso eu tenho. A melhor forma de iodo para o corpo humano é uma combinação de iodo e iodeto na mesma formulação do Lugol. É quase uma divisão de 50 por 50 entre os dois. O que você acha do iodo nascente? Acho que o iodo nascente é um bom produto, mas são doses em microgramas de iodo, e não. Vai te dar o efeito de desintoxicação que precisamos no mundo tóxico em que vivemos. Então, o iodo na tabela periódica.
está na família dos halogênios. Grupo 17. Os halogênios incluem, na ordem e no tamanho dos halogênios, que eles são flúor, cloro, bromo e iodo. Então cada um desses halogênios pode inibir um ao outro competitivamente. Então flúor demais pode fazer o iodo sair, bromo demais pode fazer o iodo sair, inversamente iodo demais. Ou temos receptores de iodo, não temos receptores de flúor e bromo. Quantidades maiores de iodo podem fazer o corpo liberar flúor e bromo que não precisamos. Então, desses 4 halogênios, 2 são tóxicos. São o bromo e o flúor. São itens tóxicos. Não há valor terapêutico conhecido no corpo humano. Estamos inundados com esses itens. O flúor está no nosso suprimento de água. Está em muitos medicamentos, incluindo muitos antidepressivos e remédios para asma. O bromo, ele também está presente em alguns medicamentos. O bromo é, de fato, um retardante de chamas. Ele está presente em computadores, em iPhones e também está em cobertores, em cortinas e em roupas de cama. É usado como um óleo vegetal bromado em algumas bebidas, como por exemplo em certos tipos de refrigerantes. Então nós estamos com excesso de bromo, com excesso de flúor e também com falta de iodo. É por essa razão então que somos tão deficientes em iodo. É por isso que estamos vendo 1 em cada 7 mulheres com câncer de mama. E o motivo principal, eu acho que existem outros motivos para isso, mas este é o principal, ou seja, o motivo principal, ou então um dos principais motivos. 1 em cada 7 mulheres, por exemplo, tem câncer de mama, e 1 em cada 3 homens tem câncer de próstata. Nós vemos aumentos epidêmicos nos casos de câncer de pâncreas, ovário e útero, e o câncer de tireoide é atualmente o tipo de câncer que mais cresce. Olha, eu me perdi completamente aqui agora, sabe, sobre onde eu ia com a sua pergunta. Iodo nascente, vamos Iodo voltar nascente. a isso. Parece Então, bom, mas não é tão potente? Então, o iodo nascente, parte do benefício do iodo é que estamos com excesso de bromo e flúor. E no trabalho que fiz com o Dr. Abraham, e houve outras 2 pessoas envolvidas nesse trabalho, Charles Hakala e Jorge Flechas. E meu parceiro, Dr. Andy. Outras 3 pessoas, nós testávamos as pessoas e descobrimos que o iodo era capaz de desintoxicar, particularmente o bromo, para fora do corpo de forma significativa. E isso é bom porque temos bromo demais. E o iodo nascente por si só não vai conseguir fazer isso. Não é autossuficiente, não vai funcionar de jeito nenhum e ponto final e pronto, acabou. É aí que a solução de Lugol, na concentração mais alta, é uma substância muito mais eficaz para corrigir a deficiência de iodo. O corpo humano, na saturação, precisa de miligramas de iodo. São 2.000 miligramas, ou 2 gramas. Eu deveria ter dito gramas de iodo. Existem 2 gramas de iodo que podem se ligar aos receptores de iodo por todo o corpo, daqui até os dedos dos pés. Iodo nascente em microgramas nunca terá esse efeito. Certo. Então parece que com o Lugol você vai expulsar o bromo, potencialmente o flúor. Quando isso acontece, especialmente no início, se alguém é novo nisso e vem acumulando isso no sistema por toda a vida, há algo que precisem fazer para ajudar nessa desintoxicação? Então, claro, ao eliminar esses elementos tóxicos em grandes quantidades, as pessoas podem ficar doentes. Nós já vimos isso, é uma reação de Herxheimer. O sistema de desintoxicação delas fica sobrecarregado. Então, outro livro que escrevi foi Cure-se com Sal, e o motivo pelo qual escrevi esse livro, ele é um complemento ao meu livro sobre iodo, porque eu nunca prescrevo doses de miligramas de iodo para as pessoas sem avaliar os níveis de sal delas. E geralmente, a maioria das pessoas tem deficiência de sal e precisam consumir um pouco mais de sal na dieta, além do que já está na comida. E existe sal bom e sal ruim, e elas precisam consumir sal bom, não refinado. Então, se eu vou dar a alguém 25, 50 miligramas de iodo, posso garantir que, vivendo em nosso mundo tóxico, essas pessoas estão sobrecarregadas de flúor e bromo. Eu presumiria isso, mesmo sem testar as pessoas. Apenas por ter testado tantas pessoas, vi o mesmo fenômeno acontecer repetidamente. Então, quando o corpo vai liberar o bromo, quem sabe o flúor é mais difícil de tirar do corpo. Você precisa de sal, precisa de sódio para se ligar a esse bromo, precisa de cloreto para ajudar a expulsá-lo e ser um inibidor competitivo aqui. Então lembre-se, desses halogênios. Os 4 halogênios, bromo e flúor, são tóxicos. Nenhum valor terapêutico conhecido no corpo humano. É com isso que estamos inundados. Os outros 2, cloreto e iodo, itens essenciais sem os quais não podemos viver. E deveríamos ter quantidades na casa dos gramas de cloreto e iodo dentro do corpo humano. Antigamente, antes da minha época como médico, o bromo era usado de forma muito mais ampla na medicina. E existia o bromo seltzer.
E costumava haver comerciais para ele. Era bromo. Temos o Alka-Seltzer hoje em dia. Era o bromo-seltzer. O bromo era, então, o principal componente daquela substância. Assim, as pessoas podiam se intoxicar com bromo pelos remédios que tomavam. A toxicidade do bromo muitas vezes pode parecer como se estivessem bêbados. Não conseguem andar direito, não conseguem pensar direito. E se eles aparecessem no PS e o médico diagnosticasse toxicidade por bromo, o tratamento para isso era expulsar o bromo com sal. Eles davam soro de sal, soro fisiológico, e quando dou iodo e sei que vão liberar muito bromo, vou dar sal para garantir que ajude esse sal a sair. E, às vezes, se eu cometi um erro ou forcei demais alguém, ou talvez esqueci de dizer para tomarem sal, eles me ligam e não se sentem bem. Quando começam o iodo, eu digo, parem com o iodo. Quero que tomem uma colher de chá extra de sal não refinado por dia durante 2 semanas. Ingira como quiser, na comida ou na água, e então recomece o iodo. E garanto para a maioria, os sintomas somem assim. Agora, não é apenas sal e iodo, vitamina C. Vitamina D, vitamina A, magnésio, selênio, o que quer que eles precisem como parte de um regime de tratamento holístico também melhora a situação. Certo, antes de sairmos do sal, quero garantir que sejamos bem claros aqui. Parece que o sal é algo importante em geral. Mas também já ouvi falar de uma descarga de sal, especificamente quando alguém é novo no iodo. Isso é algo que você recomenda? E se sim, como isso funciona? Uma descarga de sal. Olha, eu não tenho certeza do que exatamente você está se referindo como descarga de sal, mas o sal no pronto-socorro. Quando eu fazia plantão em pronto-socorro e tal, e vejo isso hoje, fazemos no consultório, vemos muitas pessoas hiponatrêmicas, com níveis de sal muito baixos, e é comum em idosos, é comum quando as pessoas pegam gripe. Se você vomitar ou tiver diarreia, vai perder níveis de sal. O corpo humano é realmente projetado de forma bem legal, onde há todos esses equilíbrios para manter as coisas importantes nesta faixa estreita. E o sal é uma delas. Você tem todos esses hormônios, ou aldosterona e renina, e alguns outros que são projetados para manter o sódio nesta faixa, porque aí temos quantidades em gramas de sódio no corpo. E o motivo de termos quantidades em gramas de sódio é que não produzimos energia sem o sódio. Não podemos realizar quase nenhuma reação química no corpo sem o sódio. Então, seu corpo controla rigidamente onde o sódio está. Assim, quando o sódio cai muito, coisas ruins podem acontecer com as pessoas. E então você dá sal, dá sais intravenosos ou sal oralmente. Me perdi de novo sobre qual era a sua pergunta. Descarga versus manutenção Então, a carga de sal. Então, a descarga de sal pode ser usada para muitas coisas. É preciso ter cuidado com o sal via oral, especialmente. Se você der sal demais via oral, e eu já usei isso em pacientes com prisão de ventre severa, causa diarreia. Então, eu usei isso terapeuticamente quando alguém está com prisão de ventre severa. Eu não faço descarga de sal sem iodo e vitamina C. E eu uso primariamente a descarga de sal para a prisão de ventre severa, e é só para isso que faço. Uma das grandes mudanças dietéticas que é mais recente é o bromo, na panificação. Pode falar sobre a história disso? Passamos por isso da última vez, mas acho importante mencionarmos novamente, já que estamos falando desses halogênios tóxicos. E como isso realmente mudou tudo. Antes de 1970, o iodo era usado como condicionador em produtos de panificação, e assim uma fatia de pão tinha 150 ou 200 microgramas de iodo por fatia de pão. Era a IDR para o iodo. E assim, se você comesse 2 fatias de pão, estaria acima da IDR para o iodo. Há 50 anos, o iodo cai nos Estados Unidos. Começou por volta de 1970. O que houve em 1970? 1970, por algum motivo, eu não consigo achar o artigo original ou o decreto do governo dizendo aos fabricantes de pães para pararem de usar iodo como condicionador. Eu não sei bem de onde veio, mas a maioria dos fabricantes de produtos de panificação começou a usar farinha bromada em vez de farinha iodada como agente condicionador. E a questão do uso de bromo em vez de iodo em produtos de panificação criou um golpe duplo. Primeiro, tornou o problema da deficiência de iodo, que já existia, muito pior, porque às vezes essa era a única fonte de iodo das pessoas, comer pão. E segundo, colocou um halogênio tóxico em um produto comido habitualmente, pães, biscoitos, bolos, muffins, o que for.
E é por isso que acho que houve esse declínio rápido no iodo começando em 1970 que ainda sentimos hoje. E o bromo não foi retirado de muitos produtos de panificação. É preciso olhar os rótulos, e na maioria das vezes nem diz a você. Uma boa. I could, um, you know, uma empresa interessada na saúde das pessoas dirá que está usando farinha iodada em vez de farinha bromada. Mas você tem que olhar os rótulos e, se não disser, ligue para a empresa ou apenas encontre uma que diga. Certo. Até agora, passamos pelo Lugol, iodo nascente. A outra principal fonte de iodo que vejo alguém usando seria algas marinhas, ou mesmo um suplemento de algas onde pegam as algas e as colocam em cápsulas. O que você acha de alguém usar isso se disserem eu quero fazer isso de forma mais natural? Certamente, é melhor obter os seus nutrientes através da sua dieta do que fazer a suplementação com qualquer tipo de coisa. O problema é que nosso suprimento de comida está tão adulterado agora que é impossível. No nosso mundo tóxico, com nossa exposição ao flúor e ao bromo, nos níveis que temos hoje, você não consegue o suficiente pela comida. E poluímos nosso ambiente, poluímos os lagos, poluímos os oceanos. Então, curiosamente, as algas e as plantas oceânicas têm o mesmo mecanismo para concentrar o iodo de um gradiente baixo no ambiente. Neste caso, na água do oceano, para uma alta concentração dentro das plantas e em nossos corpos, de uma baixa concentração em nossa corrente sanguínea e no ambiente, para uma alta concentração na tireoide ou nas mamas ou nos ovários ou útero ou pâncreas, próstata. E há um mecanismo de transporte chamado simportador de sódio iodeto, e você precisa de 2 átomos de sódio e para fazer esse processo, e eles são como pequenos táxis. Eles ficam dentro da glândula tireoide e esperam até que uma molécula de iodeto chegue lá e o táxi atravessa a membrana celular com 2 átomos de sódio. Átomos de sódio necessários para ajudar esse processo. O iodeto entra no táxi, os 2 átomos de sódio dirigem o táxi, e uma molécula de ATP é utilizada para isso. Então, não apenas usamos 2 átomos de sódio, usamos uma molécula de ATP. Essas são coisas cruciais para o nosso corpo. É aqui que o sal entra. Você precisa de sal com iodo, em parte para auxiliar. O iodo na tireoide é usado para produzir T4, T3 e outras funções. As algas marinhas, elas têm esse mesmo simportador de sódio iodeto, então também precisam de sódio para fazer isso. Mas esse simportador de sódio iodeto também pode ser anulado pelo bromo. Então, se houver bromo demais aqui fora e pouco iodo, esse simportador vai absorver o bromo e levar o bromo para a tireoide, levar o bromo para a alga. Você vai bromar o hormônio da tireoide e a alga ficará cheia de bromo. Agora, eu testei ao longo dos anos várias pílulas de algas e coisas de algas que você pode comprar eles no mercado. O que descobri foi que o nível de iodo variava muito entre esses produtos, e os níveis de bromo variavam de forma diferente. Meu palpite é que depende se eles estão pegando de áreas poluídas que eu não sei o que não está poluído a essa altura. Então, acho que com a nossa exposição a tanto bromo e flúor, você simplesmente não vai conseguir o suficiente. A alga é um jeito melhor de fazer isso? Não necessariamente, porque ela também pode estar poluída. O melhor jeito é verificar seus níveis, checar seus níveis de bromo. E então, ao começar o iodo e a fonte conhecida de iodo, você pode checar de novo seus níveis de brometo e iodo e ver os níveis de iodo subindo e os de brometo descendo ao mesmo tempo. E é o que vemos no consultório. Antes você falou sobre Lugol 5%. Sei que tem também de 2% e acho que lá no Reino Unido tem de 15%. Pode ser só calculado de forma diferente e, na verdade, ser equivalente a um dos nossos. Pode explicar essas diferentes porcentagens? Então, iodo 5% fornece em uma gota 6,25 miligramas de uma combinação de iodo e iodeto. 2%, fazendo a conta, dá 2,5, um pouco menos de 50% de 5, então são 2,5 miligramas ou algo assim, de uma mistura de iodo e iodeto. O problema que vejo é que há muitos iodos de 2% no mercado que não sei o que são. Não vejo os níveis de iodo subirem com eles. E eu nunca os testei. Só digo às pessoas que precisam de uma solução de Lugol ou comprimido de Lugol, a solução de Lugol naquela época.
e tive uma paciente esta semana com o mesmo fenômeno, exatamente o que estamos falando. Eu senti um nódulo na tireoide dela, receitei 50 miligramas de iodo e reavaliei o nódulo 6 meses depois, e eu liguei para ela hoje, na verdade, e disse que talvez precisássemos de uma punção aspirativa por agulha fina. Eu disse que cresceu um pouco e o radiologista considerou suspeito e precisa de biópsia. Eu disse, é incomum isso acontecer se você estiver tomando iodo Lugol, 5%. Ela disse, bem, eu não estou tomando esse. Estou tomando o de 2%. Eu perguntei, onde você comprou? Na Amazon. Eu perguntei, quanto você está tomando? Ela dobrou a dose. Se eu disse 8 gotas, ela dobrou para 16, o que é bem próximo do que eu queria se fosse iodo 2%. E eu disse, ou você faz uma biópsia agora mesmo, ou então você muda para o de 5% e vamos repetir o ultrassom daqui a alguns meses. E ela, de fato, escolheu fazer a segunda opção. E eu já fiz isso o suficiente para ver que, quando eles começam a usar o iodo certo, os nódulos então começam a diminuir de tamanho. Você já ouviu falar de produtos com 15% lá no Reino Unido? Não, nunca. Certo. E falando de marcas, existem várias empresas que produzem o Lugol. Eu acredito que a J. Crow's, eles afirmam ser a marca original, ou que possuem uma história bem antiga. Existe alguma marca em particular que o senhor recomendaria? Há muitas empresas fabricando iodo por aí. E, na minha época, quando eu tinha os testes montados no consultório e ia ao Dr. Abraham de 4 a 6 vezes por ano atendendo pacientes em tempo integral, eu tenho 2 filhos, tenho esposa. Mas eu fazia o esforço, e quando eu chegava lá na quinta-feira, nós íamos para o laboratório e trabalhávamos, sabe, por umas 12 a 14 horas por dia, fazendo trabalho de bancada, testando diversas coisas, e claro, testávamos vários suplementos de iodo. O que nós descobrimos, bem, foi inacreditável. As empresas diziam ter 6,25 miligramas de uma mistura de iodo e iodeto, ou 12,5, ou o que quer que dissessem. Nós testamos e não estava lá. Então, houve uma empresa em particular de que posso falar. A J. Crow, eu não testei. Então, eu realmente não tenho como saber. Eu estava dando uma palestra e estava falando sobre iodo e um cara, então, me entregou este frasco. E ele me disse, este produto é 30% mais barato do que o daquela empresa que está organizando esta conferência aqui e que, por acaso, tem este outro frasco de iodo. Então eu analisei bem e li o rótulo, que dizia que cada pílula continha exatamente 12 miligramas e meio de uma combinação de iodo e iodeto, a mesma dose do comprimido de Lugol. Mostrei ao público e disse, me falaram que este é 30% mais barato. Não o conheço bem, mas aqui está. Então levei para casa, abri a embalagem e olhei bem para a cor das pílulas, e elas eram até parecidas, mas sim, eram diferentes. Havia uma pequena diferença na cor, e eu já lido com iodo há tempo suficiente, já trabalhei no laboratório do Dr. Abraham por tempo suficiente, testando diversas coisas há tempo suficiente para começar a ter uma ideia de que talvez aquilo não estivesse totalmente certo. Então fiz um teste no meu próprio consultório, onde eu peguei 50 miligramas das pílulas de iodo daquele frasco, as esmaguei, as diluí e então testei as suas porcentagens. E não havia iodo ali, absolutamente nenhum. Iodo. I-O-D-O. A forma oxidada, sim. Havia, na verdade, iodeto, porque o iodeto é, de fato, muito mais barato que o iodo. Liguei para o dono daquela empresa que me forneceu o frasco e disse categoricamente que não havia iodo ali. Ele continuou insistindo que tinha. Leia o rótulo. Eu disse. Eu li o rótulo e fiz meus testes. É iodeto. 12 miligramas e meio de iodeto por pílula, não 6,25 como deveria. E ele disse, não, não, não. Eu disse, sim, sim, sim. Meu Deus. E a conversa esquentou, e eu fiz outro teste, uma análise de espectrometria de massa, e também não tinha iodo nenhum. Aí a discussão aumentou de tom, e eu disse, eu quero saber, está escrito que é fabricado em Detroit. Ele era da minha região, e eu mantinha alguns dos suplementos dele em estoque. E eu disse, me explique como você está realizando a fabricação, porque eu sabia exatamente como fazer. Eu já tinha trabalhado com o Dr. Abraham sobre esse assunto. Ele ficou apenas enrolando e começou a falar várias coisas, mas claramente não sabia do que estava falando. No fim, eu o confrontei. Ele confessou, tudo bem, eu não sou o fabricante. O Joe é quem fabrica tudo lá em Wisconsin. Me dá o nome e o número do Joe. Não, você não pode falar com o Joe. Eu disse, bem, você vai ligar para o Joe e vai anotar como ele fabrica. Depois me liga. Então ele me ligou de volta e disse, ok, tudo bem, não tem iodo lá. Só usamos iodeto. Por que fez isso? Porque era mais barato. E eu perguntei a ele, como é que vocês conseguiram essa cor meio amarronzada? E foi justamente isso que me alertou, porque a cor estava um pouco diferente, sabe? Aí ele me respondeu, nós usamos riboflavina, a vitamina B2.
O iodo é um elemento bastante instável e muito difícil de manipular corretamente. Exige uma técnica muito específica para transformá-lo em pílula. Eu realmente aprendi a lição com isso. Só procuro usar produtos de empresas em que confio. Elas fazem testes independentes. E eu sei o que tem dentro. Olha, eu não fabrico. Não estou lá na fábrica, misturando as coisas, vendo as pílulas serem feitas. Mas eu já sei o bastante para perceber que há muito lixo no mercado, especialmente na Amazon. Há rótulos falsificados que parecem outros rótulos. E falei com empresas em que confio, que me dizem que há rótulos falsos em produtos de serragem. Nem sabem o que é, fazem os testes e nem conseguem identificar o que é. Os rótulos são idênticos aos originais. E o legal do iodo é que você pode testar. Eu consigo testar e comprovar claramente que os níveis não estão onde deveriam estar originalmente. Eu consigo fazer o mesmo com a vitamina D. Eu consigo fazer o mesmo com a tiamina, com a riboflavina. Estou apenas tentando me lembrar da minha ficha de laboratório. Eu consigo fazer com algumas outras coisas, onde a vitamina C é mais uma. Tanto lixo por aí. Não é vitamina C, é serragem. Ou não sei que diabos é. Mas você diz que toma 3.000 miligramas e não toma. Nos seus níveis séricos, ou não é absorvível ou não está lá. E são nomes de empresas boas nesses rótulos. São nomes populares que estão no mercado. E quando os troco por algo que sei que tem 50.000 unidades de vitamina D, ou sei que tem 1.000 miligramas de vitamina C, e começam a tomar a dose recomendada e checo os níveis de novo, eles sobem na hora. O mesmo ocorre com o iodo. É importante trabalhar com um profissional de saúde que entenda de iodo, que possa te ajudar, checar seus níveis e garantir que receba pelo que pagou. Se você só compra na Amazon porque é mais barato, cuidado. Não é nada bom fazer isso sempre. Certo, resumindo, para você e sua família, qual marca usa e faz diferença se é líquido ou cápsula? Usamos a solução de Lugol, Lugol 5%. Usamos muito essa. Nós fabricamos nosso próprio iodo agora. E parte do motivo de fazermos o nosso próprio iodo foi o que aconteceu, a história que acabei de te contar. Então eu sei e fabricamos alguns dos nossos suplementos e quando formulo um suplemento com um fabricante, porque não estou lá na usina, misturando as coisas, mas quando formulo um suplemento, sempre digo ao fabricante: se alguém testar isso, não quero. Ninguém me dizendo que é serragem ou algo assim, ou que o iodo não está lá. Então, quero uma margem de segurança de 10% a mais de tudo. Se forem 100 miligramas de magnésio, não quero que o resultado venha 90, quero que venha 110, ou no mínimo 100. Então, nós mesmos fazemos nossos próprios comprimidos de iodo. Nós os chamamos de iTabs. Eu, de fato, já testei os produtos da Biotics Research. O Iodyzyme HP é o produto deles. E sim, são produtos de excelente qualidade. Mas a empresa Biotics é mais uma das boas. Existem muitos rótulos falsos sendo vendidos na Amazon, então é preciso ter muito cuidado. Eles costumam comprar de um profissional qualificado que adquire diretamente da empresa. O produto Lugotabs é outro exemplo. É um bom produto, que já foi devidamente testado, e é exatamente o que eu costumo usar. Certo, eu disse que queria voltar às crianças. Vamos chegar lá. Mas vamos voltar um pouco mais, ainda bem mais atrás. Vamos pensar em alguém que esteja grávida e fazendo a dosagem de iodo. E depois, alguém que esteja amamentando. E depois, então, passamos para as crianças menores. E, finalmente, para os adolescentes. A pior paciente para se tratar, sabe, é uma mulher grávida, porque se algo der errado, como é que você vai saber se o que você fez não foi a causa daquilo? Mas as mulheres devem ter seu iodo. Mulheres jovens devem ter seus níveis de iodo checados e corrigidos antes de engravidarem. É o melhor jeito. No primeiro trimestre da gravidez é quando tudo se forma. Todos os órgãos se formam. O sistema neurológico se forma. Você precisa de iodo para que isso ocorra. Se não houver iodo suficiente, além de pouco hormônio tireoidiano nesse período, elas terão problemas glandulares. Na tireoide, útero, mamas, próstata, pâncreas, o mesmo que estamos vendo em todo o país agora. Então, o ideal é fazer isso antes de engravidarem. E, se as mulheres tomam de 25 a 50 miligramas de iodo, o que prefiro que façam quando estão para engravidar, eu mantenho a dose ao longo de toda a gravidez. Tivemos 3 crianças em nossos mais de 25 anos usando iodo. Tivemos 3 bebês que, no teste neonatal, porque todo recém-nascido nos Estados Unidos é testado para tireoide ao nascer, testaram com hipotireoidismo severo
ao nascer. E eles recebem hormônio tireoidiano e isso pode ser estressante e um problemão e ligações e tudo mais. Aí, geralmente os médicos no hospital culpam a mãe por tomar iodo na gravidez e dizem que foi isso que causou dessas 3 crianças. O que aconteceu com elas? Primeiro, crianças podem ter hipotireoidismo ao nascer e por isso testam todos os bebês tomando iodo ou não. Mas, ao olhar os níveis de tireoide dessas 3 crianças, o que se vê é que, por algum motivo, a glândula tireoide teve um desenvolvimento imaturo no bebê e levou um tempinho. Nenhuma dessas crianças usou hormônio a vida toda. Esses bebês tomaram hormônio por 1 ou 2 meses até que a glândula tireoide finalmente chegasse onde deveria estar, e então puderam parar com o hormônio. Não houve dano a essas crianças, e são 3 em, eu nem sei quantas, centenas e centenas e centenas, se não mais de 1000. Temos 7 profissionais em nosso consultório. Portanto, eu prefiro que as mulheres jovens que estão em idade fértil verifiquem seus níveis de iodo e comecem a suplementar antes mesmo de engravidarem. Tenho estudos comprovando que mais de 50% das mulheres em idade fértil apresentam deficiência em iodo, segundo a OMS. E digo mais, esses critérios da OMS não são nada de especial, pois os níveis que eles exigem já são baixos demais. Mesmo assim, elas estão abaixo até desse critério que já é insuficiente. Acho que isso responde. Qual era a outra parte da sua pergunta? Bem, pelo que você disse, se alguém estiver tomando iodo antes de engravidar, o que é preferível? Enquanto estiverem grávidas, elas continuam com essa dose. Eu mantenho a mesma dose. Certo? Durante a gravidez. Mas olha, estou checando outras coisas. Checo os níveis da tireoide, o ferro, níveis de vitamina B, parte de um regime de tratamento holístico. Certo. E imagino que isso continue enquanto estiverem amamentando? Com certeza. A única fonte de iodo para esse bebê será o leite materno. E se a mãe for como todas as outras mães neste país, ela será gravemente deficiente em iodo e o bebê será deficiente em iodo. Portanto, você terá deficiência de iodo, o que leva ao declínio intelectual, à queda do QI e a distúrbios neurocomportamentais. Há toda uma ideia e estudos que mostram que a deficiência de iodo pode ser a causa da nossa epidemia de TDAH que surgiu do nada nos últimos 20, 30 anos. E é uma bagunça total. Tudo é uma grande bagunça. Tudo bem, em uma situação ideal. A mulher repõe o iodo antes de engravidar, continua suplementando durante a gravidez e na amamentação. Vamos agora para a criança, que está no desmame. Como se começa a suplementar? Iodo e em qual idade? Temos uma neta nova. E ela tem 14 meses de idade. E ela toma iodo. Então, fazemos bebês suplementarem iodo com doses ajustadas para o tamanho deles. Eu não sei. Depende do peso corporal, mas 6 miligramas por uma semana ou algo assim, ou 2 semanas. Temos doses diferentes, conforme os bebês crescem. E o mais fácil é usar iodo líquido porque eles bebem. E pode ser na água ou em sucos ou coisas assim. Entendi. Então usariam o mesmo líquido a 5%, mas apenas espaçando isso talvez uma vez, talvez Sim. a cada 2 semanas? Ou mais, dependendo do tamanho. E quão rápido isso aumentaria? Estou imaginando alguém de 8, 10, 14 anos. Obviamente, provavelmente tem a ver com o peso corporal. Mas tudo só questão de assim, peso em um corporal. sentido geral? Assim que chegam a 50 libras, uso cerca de 1 gota por dia para eles. E então, 100 libras, talvez 2 gotas por dia, que são 12,5 miligramas. Então, uma das coisas que acho melhor alertar as pessoas é que quando começam a tomar iodo assim, como descrevemos, uma das coisas que pode acontecer, e é bem comum, é que o TSH vai subir. Então vamos explicar a fisiologia por trás disso. E por que isso não é necessariamente algo para se preocupar? Você sabe mais do que 99% dos médicos que existem por aí, e quase 100% dos endocrinologistas também, apenas com esse seu comentário. Então, o que ensino aos médicos? Sobre o iodo, a primeira coisa no início da minha palestra eu digo: qual é a primeira coisa que se nota em um exame de sangue ao dar iodo a alguém? Espero uma mão levantar, o TSH sobe. E eu digo: isso é bom. E os que não conhecem o iodo dizem: não, você está causando hipotireoidismo. Mas os que conhecem dizem: sim, isso é uma coisa boa. Então, chamamos isso de simportador de sódio iodeto, aquele taxilzinho.
esperando dentro da tireoide para pegar uma molécula de iodo, um átomo de iodo, e levá-lo para a tireoide para produzir o hormônio tireoidiano. E isso é alimentado por 2 átomos de sódio, portanto precisamos de sal junto com o iodo. E ele utiliza uma molécula de ATP, utiliza uma molécula de energia. É tão importante que isso aconteça. Nosso corpo está disposto a ceder uma preciosa molécula de ATP para mover o iodo para a tireoide, as mamas, os ovários e provavelmente o resto do tecido glandular, embora não tenha sido tão estudado nessas partes. A Ford Motor Company faz carros em Detroit e presumo que a Ford Motor Company não vá fabricar o seu. Estou apenas tirando algo. Do nada aqui. Eles não vão fabricar seus SUVs da Lincoln se ninguém os comprar. Eles não vão continuar a fabricá-los se ninguém os comprar porque vão ficar sem dinheiro. E simplesmente eles vão falir. Então, se muita gente comprar os SUVs da Lincoln, eles farão muito mais SUVs porque querem ganhar dinheiro com eles. Então, na glândula tireoide, presumo que o importador de sódio iodeto não será produzido em grandes quantidades se não houver iodo para mover para a tireoide, se tudo estiver deficiente. Nosso corpo não é burro. Não fomos projetados assim para fabricar um monte de importadores de sódio iodeto para esperar o iodo entrar se as pessoas tiverem deficiência de iodo por 10, 20, 50 anos ou o que quer que seja. E o que estimula a produção do importador de sódio iodeto é o TSH. Então, de repente, quando alguém não tem iodo suficiente, e sua glândula tireoide, e as mamas, e os ovários, e a próstata, e o resto está precisando de iodo. Adivinha o que acontece? O TSH sobe para estimular a produção do importador de sódio iodeto. Mais táxis são feitos, mais iodo é trazido. O TSH sobe. Quanto o TSH sobe, ele passa do intervalo de referência, às vezes o dobro, o triplo do intervalo de referência. Na medicina convencional, e como aprendi na faculdade, se o TSH sobe, você os considera hipotireoídicos. Na faculdade, fui ensinado a checar o nível da tireoide apenas pelo nível de TSH. Não precisa fazer mais nada. Se subir, é hipotireoidismo. Se descer demais, é hipertireoidismo. Eu não faço mais isso. Faço um check-up completo da tireoide toda vez que verifico o hormônio tireoidiano, o que inclui TSH, T3, T3 livre, T4 livre, anticorpos da tireoide e T3 reverso. Tudo isso junto pode me dizer melhor o que está acontecendo. Então, conforme o TSH sobe nesses pacientes, 2, 3, 4 vezes, algo assim, o T3 e o T4, os níveis de hormônio tireoidiano ativo e inativo, estão ótimos nessas pessoas. Produzem hormônio suficiente. O T3 reverso está bem. Os anticorpos TPO e tiroglobulina não estão subindo descontroladamente. Eles estão caindo, se mantendo iguais, ou se já estão baixos, permanecem baixos. Então, embora o TSH suba, os outros estão todos bem e indicando função tireoidiana normal. Mais importante, não estou tratando um exame laboratorial. Se te vejo no consultório e pergunto, ei, como você se sente? A resposta que ouço é, me sinto melhor. Tenho mais energia. Meu nevoeiro mental melhorou. Meu cabelo está melhor. O cabelo estava caindo, ou não sinto, mais frio. E o TSH subiu. Eles não são hipotireoídicos. Estão se sentindo melhor. O TSH subir é uma resposta normal e esperada quando você dá iodo a alguém com deficiência de iodo. Ele vai subir por uns 3 a 6 meses, às vezes 9, e voltar ao normal. Meu conselho, não verifique o TSH por 6 a 9 meses. Assim você não se preocupa. Continue vendo seus pacientes e garantindo que clinicamente estejam bem. Alguém que esteja sintonizando agora, que é novo no iodo, está bem animado com isso e começa a suplementar. Mas digamos que eles tomem um pouco mais do que deveriam. Fale sobre o que o corpo faz com esse excesso. Para nos oferecer uma sensação de tranquilidade mental, de que o corpo possui um mecanismo próprio para lidar com essa situação. Pode-se tomar iodo demais? Pode-se beber água demais? Com certeza. Pode-se ingerir sal demais? Se os rins estiverem funcionando normalmente, o seu corpo é capaz de lidar com quantidades muito grandes de iodo e, então, excretar o excesso. Pessoas com insuficiência cardíaca congestiva ou com insuficiência renal merecem um pouco mais de cautela, e é exatamente por isso que você não deve ser seu próprio médico. É por isso que você trabalha com um médico que pode te testar, te examinar e fazer o que for preciso. Então, os rins têm uma função mais do que adequada e rins com funcionamento normal conseguem eliminar o excesso de iodo, esteja você tomando 100 mg ou até mesmo 1 grama de iodo, o que de fato algumas pessoas já tomaram. Quando o assunto é a suplementação com iodo, uma das coisas que eu tenho ouvido é que você deve se certificar de que não está tomando vitamina C ao mesmo tempo. Você já ouviu falar sobre isso? E então, há outros alimentos ou suplementos que nós deveríamos espaçar, sabe? Quando estamos fazendo a suplementação com iodo.
É uma boa pergunta e um bom pensamento porque você está pensando, ei, eu vou reduzir. Lembra que eu já te disse que o iodo é a forma oxidada? Está faltando um elétron extra em sua camada externa, bem aqui. Então ele está procurando por um elétron para se tornar iodeto. E a vitamina C é uma daquelas coisas que pode sim fornecer esse elétron, atuando como um agente redutor. E então a pergunta que fica é, você acabaria por anular os efeitos que o Lugol oferece ao fazer uso dele em conjunto com a vitamina C? Teoricamente, talvez sim, é uma possibilidade. Mas na prática, eu não vejo isso acontecer de fato. Sou uma amostra de um. Eu tomo tudo junto. Não vi isso acontecer. Não faço disso um problema com meus pacientes. Então, quando prescrevo como quero que tomem os suplementos, não os separo. Presumo que a maioria esteja fazendo como eu, já que não digo especificamente para fazerem isso, e não vejo isso se refletir clinicamente dessa forma. Bem, vamos falar sobre os bociogênicos. Primeiro, o que são bociogênicos? E o que você acha de alimentos como vegetais crucíferos, o impacto deles na tireoide, soja, isoflavonas de soja, que também são bociogênicos? Vamos incluir isso. Então, bociogênicos são substâncias que causam bócio. Bócio é um inchaço da tireoide. Existem bociogênicos presentes na comida, como você mesmo mencionou, nos vegetais crucíferos, como brócolis, repolho, couve-flor, soja. E quais seriam os outros? Brócolis, repolho, couve-flor, espinafre e alguns outros também. E então, as pessoas deveriam então limitar o consumo desses alimentos para ajudar a saúde da tireoide? Acho que é mais ou menos dessa forma que você está formulando a pergunta, a grosso modo. Tireoide, iodo, só para ligar tudo. Se eles não estiverem seguindo uma dieta vegana, onde a principal fonte de alimento é esse tipo de coisa, eu não vejo problema algum em usá-los como acompanhamentos em pequenas quantidades na alimentação deles. As únicas pessoas com quem eu realmente tive problemas são os veganos estritos, e eles comem 1 tonelada dessas coisas, 1 tonelada de vegetais crucíferos, e aí, então, nós temos que fazer alguns ajustes na dieta dele. No entanto, para as pessoas que, de fato, seguem uma dieta mais onívora, mais paleo, mais variada, eu realmente não vejo que isso represente um problema. Até agora, nosso foco tem sido a ingestão de iodo por via oral. Mas o que você pensa sobre, para testar ou suplementar, aplicá-lo na pele e absorvê-lo dessa forma? Então, boa pergunta. Há um velho conto da carochinha que diz que o iodo, em sua forma oxidada, possui uma coloração marrom, e se você aplicar esse iodo na pele, você vai obter uma mancha marrom exatamente no local onde o aplicou na pele. A pele é o terceiro maior reservatório de iodo no corpo, na saturação de iodo. Então ela retém muito iodo, gramas de iodo, se houver iodo suficiente no corpo. A ideia é que a cor marrom é absorvida muito rápido se as pessoas tiverem deficiência e, se for absorvida em 24 horas, estão deficientes. Se durar mais de 24 horas, não estão. Isso não é verdade. O iodo pode sublimar da pele para a fase gasosa. Um estudo mostrou isso, mas eu, clinicamente, nunca vi isso ser verdade. É uma lenda urbana, não há motivo algum para fazer isso. Isso é clinicamente relevante? Existe algum momento para usá-lo topicamente em mamas com cistos ou outras áreas do corpo? Peço para mulheres usarem em nódulos e cistos mamários. Também peço para usarem na contratura de Dupuytren, pontos no dedo, e se pegarem cedo, pode dissolver o tecido fibroso que está lá. E você poderia passar antigamente, sabe? Quando eu era jovem, tinha o iodo que a gente comprava na farmácia para passar nos cortes, porque ele esteriliza os cortes. É por isso que eles ainda o usam nos hospitais, antes de qualquer cirurgia. Agora eles usam isso, como é que é o nome? Aquela coisa à base de cloro. Não consigo lembrar o nome porque sei que não usamos no consultório, mas quando vou doar sangue, costumavam limpar o braço com iodo. Agora usam essa coisa de cloro, clorexidina, ou algo assim, que é uma forma oxidada de cloreto, o que não é bom para o corpo. Eu sempre digo que sou alérgico a isso, apenas me dê o iodo. Então, se eu fizesse uma cirurgia, diria a eles, limpem meu corpo com iodo, não com clorexidina. Então, o iodo pode ter aplicações na pele como antisséptico. Quanto a corrigir a deficiência de iodo passando na pele, isso não vai funcionar. Não se absorve iodo o bastante pela pele para atingir os tecidos glandulares de forma eficaz. Definitivamente não é o melhor jeito. Certo. E sobre inalar, poderíamos nebulizar. Ouvi falar em fazer inaladores de sal, adicionando iodo a isso. O que você acha disso? Quem nebulizou iodo durante a Covid? Eu conheço você e sua equipe. Estou vendo uma mão levantada. Haha. É a minha mão. Então foi.
Antes da Covid, eu fazia as pessoas nebulizarem uma solução diluída de peróxido e iodo bem antes da Covid. E, para bronquite, infecções virais, pneumonias e também as infecções de sinusite, e eu escrevi a respeito disso no meu livro. Abordagem holística para distúrbios virais ou abordagem holística para vírus. Então, eu faço as pessoas nebulizarem iodo como iodo e peróxido juntos. É um tratamento fabuloso. Os pulmões têm uma alta concentração de iodo, e o iodo é utilizado pelo sistema imunológico. Ele é utilizado para matar, para criar substâncias, como por exemplo, a superóxido dismutase, para matar quaisquer corpos estranhos no organismo. O iodo é muito útil como substância nebulizada. E o inalador de sal? Já ouviu falar ou testou? Eu nunca tentei. I think that would... Look, eu acho que se as pessoas simplesmente nebulizarem sal, o que eu tenho certeza que um inalador de sal provavelmente faria a mesma coisa aqui, quando elas estão doentes, para obter fluido, para aumentar os níveis de sal nos pulmões e assim ajudar a quebrar o muco. E uma das razões pelas quais nós colocamos muito sal em alimentos enlatados é justamente para evitar que as bactérias cresçam. Nossos corpos funcionam igual. Ficamos doentes com níveis baixos de sal e precisamos mantê-los altos. Se falasse com 100 pacientes meus, veria que sempre comento sobre o sal deles ao revisar os exames de sangue. Seu sal está ótimo, quanto ingere? Ou, falta sal, precisa de mais na dieta? Você precisa de mais uma colher de chá por dia, em parte porque isso vai afastar infecções. Então acho que um inalador de sal seria uma boa ideia, embora eu não saiba exatamente o que é. Nebulizar sal também seria algo bom. Água com sal. Pelo que eu entendi, é pegar um desses inaladores de sal, colocar sal marinho nele, ou outro sal não refinado de alta qualidade, pingar algumas gotas de iodo e depois inalar isso. Olha, você tem que ter cuidado. Uma coisa que descobri com a nebulização de iodo é que ela cria um efeito de ressecamento na laringe. E, inicialmente, quando você começa a nebulizar iodo, você pode tossir e é como se estivesse irritando um pouco. E aí, quando você termina a nebulização, eu digo às pessoas que quando estiverem doentes com qualquer coisa, pneumonia, vírus, covid, o que for, gripe, comecem a nebulizar iodo e peróxido a cada hora até melhorarem. A primeira vez é um pouco irritante. Na segunda e na terceira, a irritação parece sumir. Acho que se você for usar muito iodo assim, vai se irritar. Mas é a mesma coisa no meu caso também. É só usar a quantidade certa de iodo. Água com sal é simples e não costuma irritar. No início da conversa, você mencionou algo, no sentido de que, quando estava na faculdade de medicina, te ensinaram que o sal com iodo seria o suficiente. Vamos falar sobre a história disso. E por que esse não é um bom método para obter o seu iodo? Então, o que eu mencionei antes foi que a única coisa que me ensinaram sobre o iodo foi que a deficiência de iodo no passado causava o bócio na tireoide. E quando o sal foi iodado na década de 1920 e se espalhou pelos o bócio desapareceu. Só isso. Dizem com frequência que não há falta de iodo nos Estados Unidos hoje. Mas em 1985, os níveis já estavam caindo e muitos eram deficientes. Estavam caindo naquela época, e estão caindo agora, e estão simplesmente piores agora do que estavam antes. Então, o que não me ensinaram, o que eu não aprendi, foi que o governo vinha rastreando esses níveis e a deficiência de iodo estava aumentando e não diminuindo desde 1970. Então, as pessoas precisam de iodo e precisam de sal, e na verdade você não consegue viver sem sal. Uma das piores coisas que você vê são os idosos, de 80 anos ou mais, e até mesmo de 90 anos ou mais, que acabam ficando hiponatrímicos. É como se estivessem bêbados com uma quantidade realmente enorme de álcool. Eles não conseguem andar, não conseguem falar, e, infelizmente, vão morrer. E é uma coisa muito séria. E se os idosos, todos nós, mas particularmente os idosos, mantiverem seus níveis de sal altos quando ficarem doentes, eles terão muito mais reserva para combater essa enfermidade. E, quando as pessoas me ligavam durante a Covid, eu dizia a elas, você precisa nebulizar com água e sal, você precisa ingerir sal. Cada gole de água, você precisa se manter hidratado, mas cada copo de água, cada garrafa de água deve ter uma pitada de sal ao longo do dia. E quanto mais sal você ingerir, melhor vai se sair quando pegar essas doenças. E é isso que vejo na minha prática. Por isso escrevi sobre isso no meu livro. Superando o Vírus, uma abordagem holística. Vamos falar mais sobre a qualidade do sal. Já falamos agora sobre o sal de cozinha iodado. Mas para alguém que não sabe e acabou de comprar qualquer sal no mercado, fale sobre o não refinado versus o refinado.
E quando se trata do refinado, algumas das coisas que eles fazem, além de adicionar esse iodo, que não são boas para nós. Então, eu explico tudo isso com bastante detalhe neste livro. Um, and, uh, Escrevi esse livro porque fiquei realmente irritado com uma coluna sobre saúde no Detroit Free Press, onde a nutricionista residente, a RD, estava escrevendo e respondendo a uma pergunta: se existe alguma diferença entre o sal marinho e o sal comum. E a resposta dela era: não, não há diferença. Ambos são muito ricos em sódio e devem ser evitados porque causam hipertensão ou outros problemas de saúde. Então vi esse artigo e pensei: esse é o meu próximo livro. Ou eu escrevo meus livros porque estou empolgado com algo ou irritado com algo. E foi realmente por isso que quis escrever esse livro. Na verdade, depois disso, ainda guardo aquele artigozinho. Eu começo a palestra com uma foto daquele artigo, e a foto dela está no artigo. E eu agradeço a ela por ter escrito aquele artigo, porque isso me fez escrever o livro. Eu usei o sal medicinalmente por 15 anos antes disso, vendo ótimos resultados. Eu nunca tinha pensado nisso. Estava funcionando. Qual seria o sentido de escrever um livro sobre isso? Então ela escreveu aquilo. Todo sal vem do oceano. Ao longo de sua existência, seja sal marinho, seja sal refinado ou não refinado. Então, quando você e eu falamos e quando seus ouvintes falam sobre sal, sal marinho é um termo ridículo. Ele veio do oceano. Não sei o que sal marinho significa, tudo veio do oceano. É refinado ou não refinado? Essa é a pergunta mais importante para esse produto de sal. Então, um produto de sal refinado tem 98,1 quebrados por cento apenas de cloreto de sódio. O resto são itens tóxicos como ferrocianeto, silicato de alumínio e um pouco de iodeto adicionado a ele. O sal não refinado tem mais de 80 minerais. Não contém esses itens tóxicos. É muito mais eficaz para o corpo. É muito mais utilizado pelo organismo. Esse é, de fato, o tipo de sal que se deve utilizar. Ao longo de toda a minha carreira, eu testei, em diversas ocasiões, 3 marcas específicas de sal não refinado, e pude constatar que elas estavam completamente livres de qualquer tipo de toxicidade. E todo sal não refinado, tem um pouco de chumbo, alguns metais pesados. São quantidades pequenas, mas todos têm. No entanto, existem todos esses outros minerais que limitam essa exposição no seu corpo, ou o seu corpo consegue se livrar disso com relativa facilidade. Mas as 3 marcas que eu encontrei e que estavam limpas e com bom conteúdo mineral foram o sal Selena Naturalist Celtic Brand, o Redmond Real Salt e o sal do Himalaia. E esses são os 3 que eu testei. Até testei outros. Existem outros por aí dos quais vi alguns testes. Se a Covid não fez você questionar tudo, não sei o que faz. Questiono tudo. Não sei, não confio nos fabricantes listando os testes de seus produtos a menos que tenham um laboratório independente testando e digam que foi um laboratório independente que testou. Mas essas são as 3 que eu tenho usado na minha prática. E eu não vi os níveis de chumbo dispararem na vasta maioria dos pacientes, mesmo eu prescrevendo muito sal para eles. Houve uma grande polêmica sobre chumbo no sal recentemente. Foi tudo bobagem. Eu testo as pessoas há 25, 30 anos nisso e não vi isso acontecer. E o sal é algo importante para o corpo. E o sal não refinado é muito melhor que o sal refinado. O que você diria para alguém que acredita nessa abordagem e está planejando aumentar o consumo de iodo a partir de agora? E isso meio que parte daquela conversa sobre algas marinhas de antes. Elas querem fazer isso naturalmente e vão aumentar o consumo de frutos do mar para obter mais. Fale sobre quais desafios elas podem encontrar aí. Você não obterá iodo suficiente para neutralizar o brometo e o fluoreto do nosso mundo moderno. Ponto final. Já testei pessoas o bastante para saber que as coisas são assim. Então esse é o número 1. Número 2. Os oceanos estão poluídos, os lagos estão poluídos, os peixes estão poluídos com mercúrio. Tenho pessoas que comem muito peixe e têm níveis altos de mercúrio, além de níveis possivelmente altos de arsênico. E muitas vezes temos que desintoxicar as pessoas. Está uma bagunça lá fora. Peixe selvagem supera o de cativeiro, mas hoje tudo está poluído. Você mencionou antes o fato de que tanto você quanto sua esposa tiveram problemas de tireoide, assim como suas 2 filhas. Se concordar, vamos focar na sua história e desafio pessoal. E então, a sua recuperação e como o iodo se encaixa em tudo isso. Eu era um aluno exemplar na faculdade de medicina. Era sempre a mesma coisa, não mudava.
E então, com 6 meses praticando medicina, percebi que isso é meio ruim. Estou receitando remédios demais para as pessoas que não estão tratando a causa subjacente da doença delas. Mais remédios para tratar os efeitos colaterais dos primeiros remédios. E eu via que meus pacientes não iam melhorar. Eu sabia o que estava fazendo. Meu pai foi meu primeiro e melhor paciente. Ele sofria de uma doença cardíaca grave. E ele teve o primeiro infarto aos 40, o segundo infarto aos 42. E ao longo dos 20 anos seguintes, desenvolveu uma dor no peito contínua todos os dias, tomando nitroglicerina diariamente para a dor. Nesses 20 anos, ele fez 2 cirurgias de ponte de safena, fez angioplastias, tomava 12 remédios para pressão, diabetes e o coração, além da dor no peito e do colesterol. Então ele estava com uma aparência, realmente horrível. Parecia que ia morrer a qualquer momento, a qualquer instante. Bom, resumindo a história, um paciente me apresentou ao quiroprático dele e eu nunca tinha encaminhado ninguém para quiropráticos antes. Eu dizia para as pessoas não irem, que eram perigosos. Eu não sabia o que era nunca tinha conhecido não sabia qual era a filosofia. Tudo o que eu sabia era que nos ensinaram que eles quebravam o pescoço das pessoas e causavam paralisia e tudo mais. Percebi, com 6 meses de prática, que isso não era bom. Eu não dormia por causa dessa ansiedade. Tudo o que eu quis ser a vida toda foi médico de família. Foi para isso que direcionei todo o meu treinamento na Universidade de Michigan e no time de futebol americano universitário com mais vitórias na história. Eu não tinha um plano B. E disse à minha esposa, não posso mais ser médico. Eu não disse isso, eu disse, não quero mais ser médico. E ela perguntou, o que houve? Eu respondi, não estou ajudando ninguém, e eles não vão melhorar com este tratamento. Já consigo ver isso. Então, nessa falta de sono, foi a primeira vez na vida que tive ansiedade. Esse paciente tinha a esposa trabalhando com a minha. Ele contou que seu quiroprático ajudou muito. E disse que não foi pelos ajustes. Não exatamente. O principal foi essa questão de nutrição que ele fez. E, então, marquei um encontro com o quiroprático e fui conhecê-lo. O nome dele era Dr. Robert Hadke. Tornou-se um grande amigo meu. Ele era um sujeito formidável e extremamente brilhante. Começou a explicar toda aquela bioquímica funcional detalhada e as rotas metabólicas que estudei na graduação e medicina. E de repente, tudo aquilo sumiu da mente. Porque você não usava, tinha que decorar para a prova, despejar na prova e pronto. Eu tirei 2,10. Eu não sabia de nada. Esse quiroprático sabia muito mais do que eu. Ele era bem mais inteligente que eu. Falei a Allison, um dos médicos mais brilhantes da vida. Então nos tornamos amigos, e ele me trouxe um livro naquele encontro, Cura através da Nutrição, do Dr. Jonathan Wright, que é um médico alopata. Levei o livro para casa, li a sessão sobre doenças cardíacas e, na manhã seguinte, liguei para o meu pai, li aquele livro até as 2 da manhã e eu já não dormia há uma semana. Estava com falta de sono, mas agora estava empolgado. Então liguei para o meu pai, na manhã seguinte, antes de ele ir trabalhar, e disse, pode vir ao consultório? Quero fazer uns exames de sangue em você. Pelo que li no livro, e pelo que conversei com o Dr. Hadke, colhi os níveis de tireoide dele e um painel completo da tireoide. Pela primeira vez, colhi os níveis de testosterona dele. Os níveis de tireoide estavam na faixa de referência, mas na parte inferior. Os níveis de testosterona dele estavam abaixo dos limites detectáveis, perto de 0. Então existe todo um histórico de deficiência de testosterona causando doenças cardíacas. Existe todo um histórico de hipotireoidismo causando doenças cardíacas. E prescrevi 2 coisas para o meu pai. Uma semana depois, receitei o hormônio tireoidiano natural e a testosterona natural. Apenas uma semana depois, ele me ligou contando que já estava se sentindo bem melhor. E com energia. Ele parecia pálido e acabado antes. Esperávamos o anúncio da sua morte. Foi horrível. Ele usava nitroglicerina feito bala. Então, uma semana depois, me sinto melhor. Não estou com falta de ar e não tive dor no peito hoje pela primeira vez. Ele nunca mais teve dor no peito em nenhum outro dia da vida depois disso. 30 dias depois, ele está se sentindo muito melhor. Amigos perguntavam à minha mãe o que ele fazia, pois parecia bem melhor. E ele consegue fazer coisas agora. Jardinagem ou o que for. Ele consegue fazer coisas que antes não conseguia fazer nada. Refiz os exames. O colesterol caiu de 300 para menos de 200, sem mudanças de hábito. A angina sumiu. Vi aquilo e decidi. É isso que farei na medicina. E eu decidi que iria me dedicar à medicina holística, mesmo sem ter a menor ideia, a mínima noção do que raios era aquilo. Então foi nisso que eu comecei a focar. E
O que você tinha me perguntado mesmo, Jesse? Pareceu que em algum ponto da sua jornada você teve um problema de tireoide. Então, a partir daquele momento, daquele instante, todo paciente, inclusive hoje, cada paciente recebe uma avaliação hormonal bem completa. E isso inclui um exame completo da tireoide. Então, no meu caso, eu cresci com asma severa. Quando criança, eu usava bombinhas, ia para a emergência, tomava corticoides e não conseguia respirar. Aquilo era absolutamente terrível. Naquela época, eu já tinha plena convicção de como a minha vida terminaria, eu sabia que morreria sufocado por conta de um ataque de asma severo. Eu só não sabia exatamente quando, mas tinha plena certeza de que era assim que eu deixaria a Terra. Aí vi a melhora do meu pai, e imediatamente comecei a ir a conferências, comecei a ler livros, li todos os livros que conseguia encontrar e que caíam nas minhas mãos, e também li muitos artigos. Ficava acordado até altas horas da noite, e estava muito empolgado com a medicina, e percebi que a medicina realmente é boa. Agora estou finalmente fazendo mudanças. Não estou prescrevendo tantos medicamentos, estou corrigindo deficiências de nutrientes e ajudando as pessoas com suas dietas e as pessoas vão melhorar. Eu tinha certeza disso. E, ao longo das últimas 3 décadas, agora eu vi isso. Então comecei a me testar e eu tinha hipotireoidismo. Eu não sabia. E eu tinha esses anticorpos de caseína para laticínios e estava reagindo aos laticínios. Eu não sabia. Olha, eu comia o que diabos eu queria naquela época. Eu adorava um quarteirão sem queijo, batata grande e coca grande. Então mudei minha dieta e corrigi meu hipotireoidismo. Não tenho mais asma. Jogo tênis 4 dias por semana. Malho 7 dias por semana. Eu tenho bombinhas por perto. Quase nunca as uso. E, às vezes, quando pego um resfriado, a asma ataca um pouco, e eu as uso. Não as carrego comigo. Não as levo para o tênis. Não faço profilaxia. Não uso mais bombinhas de corticoide. Eu não vou à emergência. Eu não piso em uma emergência já faz décadas, e agora, sinceramente, não sei do que vou morrer, mas com certeza não vai ser disso. E assim, para mim, a abordagem holística funcionou de uma forma fantástica, e eu vejo exatamente o mesmo resultado nos meus pacientes. E os meus filhos que tinham a doença de Hashimoto, hoje em dia não têm mais a doença de Hashimoto, e eles estão tomando 50 miligramas de iodo apenas. Um está tomando 50, outro está tomando 75. Então, para os médicos do mundo que promovem que o iodo causa a doença de Hashimoto, como o Rick dizia para a Lucy, me explica essa. Você tem um N de 2. Eles estão tomando 50 e 75 miligramas de iodo. Os títulos de Hashimoto sumiram. Posso te mostrar um estudo, e muitos casos. Qualquer um dos 7 parceiros, meus outros 6 parceiros, podem te mostrar a mesma coisa. Para encerrarmos aqui, eu adoraria ouvir mais alguns estudos de caso ao longo dos anos, pacientes com quem você trabalhou, diferentes desafios de saúde e quais mudanças ocorreram quando você aplicou o iodo. Falamos da Mariane antes e seus seios císticos, mas em um âmbito diferente de desafio de saúde e como o iodo entrou e ajudou. Então, vou te dar mais um. Era uma senhora com câncer de mama inflamatório. Metastático, o pior tipo. Estágio 4. Ela vem me ver. E lhe deram de 3 a 6 meses de vida. Ela está na casa dos 70. Ela parecia de fato muito doente, estava pálida, sem viço, sem nenhuma energia, e o oncologista então ofereceu a ela um tratamento de quimioterapia. Aquilo não parecia que faria muita coisa, sabe? E ela simplesmente disse: "Não, eu não vou fazer isso". E então ela veio para a minha avaliação. Então eu fiz a avaliação dela, claro. E eu estava trabalhando com o Dr. Abraham naquela época, e nós estávamos testando os pacientes. E o Dr. Abraham adorava testar meus pacientes por causa de onde eu moro, em Michigan, o time de futebol americano universitário com mais vitórias na história, na Universidade de Michigan. Fazemos fronteira com os Grandes Lagos, que têm muito pouco iodo. Todos os estados ao redor dos Grandes Lagos têm níveis muito baixos de iodo: Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan. O estado ao sul, que começa com U minúsculo, tem níveis baixíssimos de iodo. Um monte de cretinos vive lá, aliás, o que é uma deficiência grave de iodo. Então ele se interessou pela minha clínica porque estamos em uma área gravemente carente de iodo, e ele presumiu que a maioria dos meus pacientes teria deficiência severa. Ele estava certo porque começamos a testar centenas de pacientes por vez. Eu colhia urina. Ou levava a urina comigo, ou os frasquinhos comigo, ou eu os enviava para a Califórnia e ia para lá testá-los e, finalmente, montei um laboratório no meu consultório para testar as pessoas e estava fazendo isso. O Dr. Abraham quer fazer um estudo comigo comparando mulheres com câncer de mama versus mulheres sem câncer de mama, medindo seus níveis de iodo, fluoreto e brometo. Então eu vejo essa mulher.
Vamos chamá-la de Suzy, e ela é diagnosticada com câncer de mama inflamatório metastático. No estágio 4, deram a ela 3 a 6 meses de vida. Então falei com ela sobre participar deste estudo, e ela assinou os papéis apropriados. E fizemos um exame de urina de 24 horas. No tempo zero, sem iodo. Depois disso, demos a ela 50 miligramas de iodo, e depois checamos um dia depois, 30 dias depois, estávamos medindo os níveis de iodo, os níveis de brometo e os níveis de fluoreto. Deixa-me voltar um pouco. A Suzy tinha meses de vida quando a avaliei. Isso foi antes de eu conhecer o iodo. 2 anos depois, é quando conheço o Dr. Abraham, e estamos fazendo este estudo. Então ela ainda está viva 2 anos depois, embora tenham dado a ela de 3 a 6 meses de vida. Ela melhorou, mas não estava bem. Tinha dor e fraqueza. Não conseguia cuidar dos netos, seu grande desejo. Então, a incluí no estudo. Já se passaram 2 anos desde o início do estudo, e ela ainda está viva. Escrevi sobre ela no livro de iodo. Dou palestras com ela. E uso seus slides. Então, iniciamos a medicação. Ela faz o teste de iodo na urina. No teste antes de tomar iodo, os níveis dela estavam no lixo, perto de zero. Seus níveis de brometo estavam nas alturas. Estavam. Tentando lembrar do meu slide, 150 miligramas por litro, que é quase o nível tóxico de brometo. E fluoreto. Nunca conseguimos testar o fluoreto, como um inibidor competitivo do iodeto. É um elemento tão pequeno, severamente eletronegativo, que é realmente tóxico para o corpo, e o corpo não gosta dele flutuando por aí. Ele o fixa fortemente nos ossos. Não conseguimos medir, não sabemos se o iodo auxilia contra o fluoreto. Em teoria sim, mas sem provas. A outra forma de provar isso seria fazendo biópsias ósseas. Nós não fizemos isso. A Suzy fez o teste de carga de iodo, tempo zero. Um dia depois, após tomar 50 miligramas de iodo, ela fez de novo. E depois, 30 dias depois. E o que vimos foi o mesmo que com as outras 9 pacientes com câncer de mama naquele estudo, que documentei no meu livro, que os níveis de iodo foram de muito, comparado às mulheres 100, avaliei 9 com câncer de mama e 9 sem. Foi a única coisa que rastreei. Elas chegavam no consultório. Sequencialmente. O que descobrimos foi que as mulheres com câncer, comparadas às 100, tinham níveis de iodo 50% menores e de brometo pelo menos 50% ou um pouco mais de 50% maiores. Nos 30 dias, os níveis de iodo subiram. Nas com câncer, como esperado, pois tomavam 50 ml dia, os de brometo tiveram pico cedo. No primeiro dia e depois caíram. Durante esse período de testes, a Suzy me liga e diz: eu tenho um problema. Qual o problema? Minha camisola está ficando amarela sobre meus seios. Esse câncer causa lesões feias na pele, parecem pedaços de carne, protuberantes. Não é nada bonito. Falei: venha aqui, por favor, e traga a camisa com você. Isso foi, após umas 2 semanas de 50 miligramas por dia. Então, ela trouxe a camisola dela. Estava bem amarela por dentro, bem aqui. Mas o resto da camisa era branco. E eu olho para ela, e as unhas dela estão amarelas. E eu tenho fotos disso, e mostro nas fotos. As unhas dela estão amarelas, tipo, dessa cor amarela, do time de futebol universitário com mais vitórias na história do futebol universitário, mostrado aqui. E então, bem, os olhos dela, de fato, não estavam de maneira nenhuma tão amarelos assim. Perguntei como ela se sentia. Ótima. Cuido dos meus 3 netos e tenho mais energia do que tive em muito tempo. E quero te agradecer, ela disse, mas não sei o que é isso aqui. E isto? Eu comentei. Acho que isso é bromo tóxico. A cor amarela era idêntica à do bromo e da camisa. Falei: por favor, deixe-me levar essa camisa comigo. Ela deixou. Liguei para o Dr. Abraham. Peguei a camisa, o caso é incrível, ele disse. Ótimo, Dave. Quando você vem? Eu disse, em 2 semanas. Ele disse, ótimo, vamos testar, faremos o teste, vamos tirar um pedaço da frente, um pedaço das costas e medir os níveis de iodo e brometo. E poderemos fazer esse teste. Então, ele e eu, pelas 2 semanas seguintes, conversamos por telefone, projetamos esse teste e eu fui para a Califórnia. Só que houve um probleminha, eu não consegui encontrar a camisa. E a camisa estava perdida.
A Suzy continuou com o iodo, 50 miligramas por dia. Nunca quis reduzir. Ela morreu 4 anos depois de câncer de mama inflamatório. Teve uma ótima qualidade de vida até o fim. Meu arrependimento com a Suzy é que eu deveria ter usado mais iodo nela. Eu a teria colocado em 100 ou 200 miligramas ou mais, algo assim hoje em dia. E a camisa está perdida. Então revirei meu consultório. Coloquei 2 pessoas no escritório procurando pela camisa. Ninguém encontrou. Procurei em casa. Ninguém encontrou. Sumiu. 10 anos mais tarde, nós nos mudamos de casa e eu me mudei para a casa em que moro atualmente. Enquanto eu estava limpando um armário lá no meu escritório, estava enfiado, bem lá no fundo, escondido atrás de alguns livros. Se eu te mostrasse aqui, tenho livros empilhados em todo lugar. Atrás de uma fileira de livros havia um pacote, selado. E a famosa camisa está neste pacote. Eu fiquei tipo, meu Deus. Infelizmente, o Dr. Abraham já havia falecido. Então liguei para Charles Hakala, que é farmacêutico e foi um dos primeiros a trabalhar com o Dr. Abraham. Eu disse, Charles, eu consegui a camisa. Ele soube imediatamente o que era. Nós fizemos o planejamento do estudo. Nós fizemos o estudo, sim. O Charles, ele tinha todo o equipamento necessário para fazer isso lá no laboratório dele. E os níveis de brometo estavam realmente nas alturas, sabe, lá na parte da frente da camisa. Não havia absolutamente nenhum brometo na parte de trás da camisa, de jeito nenhum. E essa foi a primeira vez que realmente conseguimos mostrar de forma bem clara que o iodo inibiu de forma competitiva o brometo no corpo humano. Foi o caso mais nítido que já tive. Já ouvi outras pessoas dizerem que quando começam o iodo e tomam banho de banheira, vem um anel amarelado em volta da banheira por algumas semanas. No começo, acredito que também estão desintoxicando de brometo. Muito bem, Dr. Brownstein. Última pergunta para você. Você compartilhou muita coisa hoje. Se alguém pudesse lembrar de apenas 3 coisas e aplicá-las em sua vida, o que você diria a elas? Posso falar 4 coisas? Claro. Primeira coisa, a Universidade de Michigan é o time de futebol universitário com mais vitórias na história do futebol universitário. Essa é a coisa mais importante. Certo. Segunda coisa, a deficiência de iodo tem aumentado nos últimos 50 anos. A grande maioria da população nos Estados Unidos é deficiente em iodo. Terceiro, a deficiência de iodo causa a doença de Hashimoto e de Graves. Não causa. O iodo não causa isso, como mostrado pela correlação inversa da queda dos níveis de iodo. E a última coisa, então, é trabalhar com um médico que realmente entenda de iodo. Um médico holístico que possa te ajudar com isso. Médicos convencionais, eles não entendem de iodo e não sabem como fazer o teste. Eles não sabem como lidar com absolutamente nada relacionado ao iodo. Então, eu nem me daria ao trabalho de pensar nisso. E a última coisa, e isso é muito importante, é leia, eduque-se. Você é, de fato, o melhor juiz da sua própria saúde e de qual caminho seguir com ela. Eu escrevi meus livros pensando em pacientes e também em médicos. Acho que são bem fáceis de ler para ambos, e os escrevo em termos bem simples, porque não acredito que a medicina precise ser algo tão complicado assim. E a deficiência de iodo não é um conceito assim tão difícil de se entender. E a reposição de iodo também não é um conceito assim tão difícil de se entender. Embora alguns médicos holísticos, de fato, pareçam ter algum tipo de bloqueio, ou seja lá o que for que eles possam ter, e que chegam até mesmo a dizer que o iodo está sendo a causa da epidemia de Hashimoto, quando na verdade claramente isso não é o caso. Mas você está no comando das suas próprias decisões de saúde. Encontre alguém que esteja alinhado com você. É assim que eu terminaria. Ótimo, doutor. Gostei da conversa. Foi uma aula sobre iodo. Colocaremos links para seus livros e site nas notas do programa. Eu que te agradeço muito por essa oportunidade. Muito obrigado. Go Blue. Valeu, Jess. Go Blue. Muito obrigado por assistir. Não perca a nossa próxima entrevista que está excelente. Até a próxima. Cada célula e tecido precisam de iodo. Ele é antibacteriano, antifúngico e antiviral, além de quelante de metais. É meu escudo. Usamos mais nutrientes sob estresse ou combatendo infecções.